Olá, amigos! A Mocta 5 está de volta com um episódio normal. Okay. Como assim? Os outros são normais? O episódio 40 foi muito caótico. É pá, sim. Foram 3 horas de episódio. Às vezes acontece. Com bebadeira e quase vómitos. Os nossos episódios 0 são assim muito caóticos. Se tem um 0, vai dar pequeno. Já é uma tradição. É exato. Sim. Bom, olá, amigos. Bem-vindos ao Mocta 5, episódio 41, com Joana Sousa. Oh yeah. Olá. Bom dia. Joana Sousa, a.k.a. rainha do Twitter. Não estava para... Não, rainha não, porque há aqui alguém que não gosta de monarquias. Não gosto muito de monarquias modernas. Exato, das modernas. Exato. Sim. Não gosto muito. Mas pronto, é um título fixe, portanto... Pronto, tá bem. Quem manda, you know? Okay. E como não foste eleita democraticamente... Não, exato, foi uma imposição. Os que lá dizem, olha, pistões, sou eu que mando nisto. Exato. Pronto, Deus tá escolheu feito. assim... Está feito, vamos respeitar. Exato. Claro. Filósofa. Sim. Fazes coisas com redes sociais, que agora não me sai a palavra, mas fazes coisas com redes sociais. Faço coisas com as redes sociais, sim. Tens aqui uma coisa... Olha, pronto, vai-me ajudar. Sim. E... também tiraste mestrado em gestão de recursos humanos? Sim, em filosofia para crianças, é o último. Uau. Eu coleciono mestrados, é uma cena que eu faço. Há pessoas que colecionam tipo autocolantes. Colecionador de mestrados. Cada um. E tatuagens, ou não? E tatuagens Colecionador também. de tatuagens. Não me perguntes quantas tenho, que já não sei. Já aprendi. Mas são todas sempre em número ímpar, que eu faço sempre 2 ou 4 cada vez. Isso é fixe. Que é para estar sempre ímpar. E são todas preto e branco? Sim, tenho só uma com cor, mas não... E pequeninas? Tenho umas maiorzitas, mas não... A cor é uma coisa que não... Só na franja, não é? Exato. Exato. Mesmo só na franja. 2 ou 4 de cada vez, disseste tu? Sim, que é para manter sempre o número ímpar. Ímpar? Sim, então... porque há uma tradição que diz que tu deves ter um número ímpar de tatuagens. Um número ímpar. Sim. Pronto, portanto, imagina, eu tinha 21. Assim fui fazer 20, fiz logo 22 e 23. Já percebi. Depois tinha 23, fiz da 24 e 25. Garanto sempre, se eles fizerem número par, garanto que este tenho no total em número ímpar. Got it. Mesmo que tenha que pensar um bocadinho para saber quantas é que tenho. Vários tatuadores diferentes ou sempre o mesmo? Tenho tatuadas diferentes, mas já são da casa, digamos assim. São 2 ou 3 diferentes, aos quais eu regresso sempre porque gosto mesmo do trabalho deles. Ok. Tenho de ir tratada da minha próxima. Pronto. Estou com 2 há demasiado tempo. Então vai. Isso não pode ser. Estou com 2 há demasiado tempo. Tenho pode. de tratar da terceira. Que isto... Se já tens ideia, vai fazer. Bom, amigos, antes de começarmos isto, não se esqueçam de subscrever, deixar o like, seguir nas redes sociais. Faça assim com os dedos ou não é preciso? Podes fazer. Ok, façam. Não vou meter nada. Não vou meter nada. Sim, subscrevam aqui também. Não vou ter paciência. Não vai aparecer nada, mas valeu a intenção. Exato, é isso. Sigam a Joana também no Instagram e no Twitter, Yes. porque é muito fixe o Twitter da Joana. Sim. Podem aprender coisas várias sobre filosofia, se quiserem. O título rainha do Twitter não é à toa. Não é à toa, sim. Ok. Por isso é favor seguir Sigam a Joana. Sim, sigam, mas com alguma distância de segurança. Porque é como na condução. Não se pode ir muito perto, porque depois podemos bater, não é? Tem que ter com alguma distância. Sim, estejam atentos só naquela, não é? Um bracito. Um bracito, Um bracito de segurança. Mas sim, apareçam no Twitter. Lá a gente gira. Olha, Joana, diz ali que em 2014 falaste no TEDx Lisboa. É verdade. E vais falar outra vez este ano? Este ano não vou falar, mas fui convidada agora recentemente para ser embaixadora do TEDx, o TEDx Lisboa, aquele onde eu participei era o TEDx Lisboa, porque as comunidades TED são organizações independentes. Sim. Em 2014 eu fui speaker, fui lá falar de filosofia para crianças e o ano passado estive a fazer live tweeting no primeiro evento do TEDx Lisboa. TEDx Lisboa, desculpem, às vezes baralho. TEDx Lisboa, é isso mesmo? Lisboa. É para começar a memorizar a hashtag. Portanto, fazer o live tweeting e este ano eles convidaram-me para ser embaixadora no Twitter do evento. Digamos assim, o tema são as perspectivas. Também é uma coisa que a mim me agrada enquanto pessoa que pensa e que filosofa sobre as coisas. E já sabes quem é que vai lá falar, assim, interessante? Ainda não, mas vão ser divulgados agora muito, muito, muito brevemente. Está a haver agora um speaker contest, vai acabar no domingo, se não estou em erro, o prazo. Portanto, para quem quiser subir ao palco de um TED e espalhar uma ideia, espalhar não é espalhar, é partilhar uma ideia inspiradora, façam um favor de participar. Porque ter feito um TEDx foi uma TED Talk, foi das coisas mais desafiantes que eu fiz na vida. Está online? Está online. Então, temos que ir procurar. Chama-se Nunca Tinha Pensado Nisso. Nunca tinha pensado nisso, ok. Pois, tu ensinas filosofia a crianças? É Sim, isso? E aprendo com elas também. E aprendes filosofia com crianças. Exato. E isso é muito interessante, já estivemos a falar sobre isto lá fora, mas
E eu fiquei com aquela cena de que, epá, tu dás filosofia ou ensinas filosofia a crianças a partir dos 4 anos? Sim, trabalhas a partir dos 4 anos, sim. E eu fiquei naquela, mas miúdos com 4 anos se calhar não estão assim tão aptos para pensar, não é? Mas depois tu explicaste a coisa de forma tão fixe que eu... Os miúdos com 4 anos estão disponíveis para pensar se tiverem um espaço e um tempo onde isso lhes é permitido acontecer. Exato. Ou seja, onde tu tiveres um adulto que em vez de perante uma pergunta estar muito preocupado com a resposta que vai dar, pensar assim, não, olha, boa, então vamos lá descobrir isto juntos. O que é que tu... E devolver a pergunta à criança e dizer, mas o que é que tu pensas sobre isto? Porquê é que tu disseste isto desta maneira? Ou seja, este é o digamos que é a base da filosofia para crianças, é dar a voz e a vez às crianças para dizerem aquilo que pensam, que muitas vezes nós temos tanto, pois os adultos têm sempre esta coisa de, mas eu sou uma pessoa adulta, eu tenho que saber as respostas, ou os pais às vezes dizem, mas ele fez uma pergunta e eu agora não sei a resposta. Está bem, e qual é o drama? Vamos procurar? Temos de dizer que não sabemos? E há muita tendência de dizer às pessoas, ou à criança como o que é que ela deve pensar. Sim. Em vez de simplesmente perguntar o que é que a criança está a pensar ou o que está a sentir, está a ver? Ou então tentar perceber porque é que aquela pergunta surgiu, porque é que aquela pergunta lhes é importante. Exato, isso não acontece, é tipo, ok, pronto, é criança, eu digo a criança fez uma pergunta parva. Sim, às vezes é um bocadinho essa ideia. Isto acontece muito. Ou às vezes dizem, os pais entram em pânico. O meu filho agora entrou na idade dos porquês. Isto é muito perigoso. Eu acho que nunca saí da idade dos porquês, na realidade. Quando estás na idade dos porquês está tudo a correr bem. Nós sabemos, Luís. E deixa de estar, estás bem assim. Deixa de estar, estás bem. Okay. Alimenta a criança cá em ti. Boa. Obrigado. Alguém que me apoie. Finalmente. Sabes que uma das coisas que alguns teóricos e práticos da filosofia para crianças dizem é que há uma coisa que as crianças e os filósofos têm em comum, que é a capacidade de se espantar, que é precisamente estás a dizer, que é não parar de ir à procura do porquê, de ir à procura porque é que isto é assim, como é que isto se faz, pode ser de outra maneira, porque é que isto é relevante, porque é que não é. Portanto, essa atitude de curiosidade e de espanto é de manter e eu acho que é uma das coisas que nós perdemos com o ser adulto, sabes? Sim, também acho que sim. Deixas-te espantar com as coisas. Ou de questionar só. Aceitam tudo. Só. Tornamos uns chatos. É verdade. Quando pessoas adultas. Bem, pessoas que aceitam só tudo. Não aceites. Questiona. Fazes muito bem. Pergunta. Devias fazer um podcast sobre isso, que era eu tenho um nome. É um mock das 5. Convidavas um indivíduo chamado Nuno e era brutal, pronto. Estava feito. Depois tinham convidados e depois faziam uma cena num sofá. Era brutal. Brutal. Pensem nisso. Ok, vamos ponderar. Vamos analisar isso. Então, olha, mas acho que isto... Estava aqui a pensar. Acho que vem o efeito da filosofia. É logo assim. Acho que é bué da fixe esta história da filosofia para crianças. Sim. Porque muitas vezes os adolescentes chegam ao 10º, não é? E espetam-nos com a filosofia na cara. Ficam tipo, agora tenho que saber sobre... Tornam-se o Fonzi. Agora tenho que estar a saber que é o Kant e o Camandro. O que é isto? Tipo, vou parar uma aula para pensar e falar sobre coisas de pensamento. Acho que o que nos choca mais quando chegamos ao 10º ano é que nunca ninguém nos pediu para nós dizermos aquilo que pensamos. Exato. Sabes? Exato. Parece uma coisa muito, muito estranha. Sim. Era o que eu estava a dizer há bocado. Que, as perguntas. Os putos, tu estás numa fase. Quando no 10º ano estás numa fase muito complicada, que é uma fase muito turbulenta, que é ali a adolescência, não é? E tu já tens muitas dúvidas e tens muitas questões. E às vezes é uma fase em que tu próprio não sabes bem quem és, o que é és. Ou, não és uma criança, mas também não és um adulto. Estás ali quase numa fase. Enfim, e de repente há alguém que diz assim, não, mas eu quero mesmo é que tu escrevas, pega na tua opinião e trabalha isso, pega naquilo que tu pensas e trabalha isso. E a pessoa, como assim? Não, mas eu posso dar uma ideia. Sem qualquer tipo de preparação. Eu posso pensar sobre... Claro que há uma parte do 10º e 11º que são conteúdos, portanto, que é matéria, e isso é válido, e eu acho que há espaço... Os programas são um bocadinho intensos, é verdade, mas... Há espaço para tudo, há espaço para tu aprenderes o que diz o Kant e há espaço para tu dialogares com o Kant e dizer, olha Kant, gosto muito de ti, és muito bom rapaz, mas neste ponto parece-me que... Se calhar não tens razão. Exatamente. Ou contrapondo isto com isto, ou pensando... No outro dia estava a fazer uma tutoria no 10º ano e o meu aluno disse-me assim, mas tu agora estás-me a dizer para eu refutar o autor? Eu disse, sim, refuta o autor. mas ele já escreveu coisas, ele sabe. Não, quer dizer, ele escreveu coisas, ele sabe, mas nós agora vamos pensar como é que nós podíamos refutar a ideia dele, como é que nós podemos pôr a ideia dele à prova. Isto é um exercício
que é muito... A mim diverte-me, claro. Mas que é difícil, porque tu é suposto... Tu passas desde do primeiro ano até ao 9º ano, passas o tempo todo a dizerem-te na escola que tu tens que ter uma pergunta e depois tens uma resposta. Ensinam-te a responder de uma determinada forma para poderes atingir um objetivo. E de repente ali na filosofia há uma espécie de um buraco negro onde tu podes mesmo dizer aquilo que pensas, não é? E é um... Isso assusta. Eu acho que é um bocado assustador, sim. Pois. Portanto, é bué da fixe. Tu já ires com essa preparação desde miúdo. Pois. É bem importante. Agora estou a pensar, se calhar faz todo sentido dos miúdos terem filosofia, ou uma espécie de filosofia, desde a primária. É como tu imaginares, eu costumo usar esta ideia que é como tu ires ao ginásio. Tu se fores ao ginásio, tu não te mesmo um atleta de alta competição tem que treinar todos os dias, certo? E não começa a treinar sendo um atleta de alta competição. Começa por um modelo mais iniciante. Eu acho que isso é normal, não é? Portanto, ele para dar saltos tem que saber correr, ou tem que saber como é que se faz o salto. Para dar um salto de X metros tem que treinar bastante. E a filosofia, se for realmente encarada como um treino do pensar, quanto mais cedo de acontecer, se tu mantiveres esse treino, quando tu chegares ao 10º ano, vai ser tudo muito mais facilitado. Ou seja, tu já estás treinado, há uma série de coisas que tu já treinaste. Portanto, podes perfeitamente começar a saltar mais alto ou começar a saltar mais profundo, ou seja, podes fazer o tipo de coisas, podes brincar com o pensamento da tua E quando chegares à vida no geral, porque tipo, pensar é tipo ser pessoa, e eu acho que sim, mas sabes, é ser gente, sabes que há uma frase do Fernando Pessoa que diz, que é muito gira, que diz: pensar incomoda como andar à chuva. Incomoda de facto incomoda, mas tu sabes perfeitamente que as coisas, que o pensar também pode ser uma coisa muito prazerosa e pode ser muito útil para tu tomares decisões, para tu saberes, começares a ponderar prós e contras, começares às vezes decisões grandes da tua vida, coisas práticas, uma mudança de emprego, um curso que queres fazer, como é que geres um relacionamento com a pessoa, ou seja, tudo isso são questões nossas e nós temos que pensar. Ora está. Portanto, o pensar não é uma coisa exclusiva dos filósofos, toda a gente faz. E achas que está para mudar o sistema? Tipo, achas que realmente vai começar a haver mais filosofia para crianças? Olha, em Portugal nós temos um problema que é, isto ainda é muito recente junto das academias e eu acho que ainda falta haver aqui alguém do Ministério que regule uma série de coisas. Portanto, falta aqui alguma regulamentação. Não é muito claro quem é que pode fazer, como é que pode fazer, que tipo de formação é que tem que ter, por aí fora. Mas isto são dores de crescimento, ou seja, como isto é uma coisa nova, isto tudo faz parte. Pois. Portanto, eu acho que muito do trabalho que se calhar eu estou a fazer hoje na academia e fora dela e outras pessoas na área estão a fazer, nós vamos colher daqui se calhar para a próxima geração. Mas é importante que se faça este trabalho, percebes? Acho que é importante aproveitar e começar a lançar sementes. Vai começar por algum lado, sempre. Pronto, exatamente. Sim. Portanto, o ideal nós sabemos qual é que era, mas como o ideal ainda não está a acontecer e nós precisamos de coisas até o ideal acontecer, nós vamos fazendo essas coisas. Tu, por exemplo, um TEDx é importante, ter percebes? São coisas importantes. Haver na academia um espaço para a filosofia para crianças também é muito importante. Começar a haver pequenos polos de estudo e pequenos pontos de pessoas que se juntam para discutir isto, debater isto é importante. Portanto, estar num podcast onde, como há uma que é importante a falar disto, porque vai-se espalhando a palavra, percebes? É um bocado de levar tem que subscrever e ver. Exatamente. Eu ainda ontem escrevi no Twitter que era onde for, um bocado, isto parece ser uma cena de tipo inspiracional, que é onde fores leva a filosofia, é isso que eu faço, para onde vou eu levo a filosofia comigo e tento mostrar às pessoas o que é que faço e como é que faço e porque é que faço e depois vou tentando assim contagiá-las um bocadinho para isto do pensar. Pronto, boa. Fazendo o meu trabalho. Precisamos todos pensar mais. Vamos às perguntas. Vamos às perguntas. As perguntas vão nos levar para novos temas. Vamos às perguntas. Ok. Yes. Gostei daquela pormenor em que vocês diziam que eu tinha uma franja, não sei o quê, mas franja gira. Eram umas expressões giro. Faço muito pouco, não faço ideia de quem é que escreveu isso. Ok. Olha o Prior Vasconcelos. Prior Vasconcelos. Sim. Esta conta é fabulosa. Esta conta é muito interessante. É muito divertida. Não conheço esta conta. Eu ouvi falar desta conta pela primeira vez. Mas ele também está no Twitter. Eu já o apanhei lá. Eu ouvi falar desta conta pela primeira vez no Homem que Mordeu o Cão. Do Marco. Ok. Cacete, eu não sei que conta é esta. E foi porque foste investigar. Mostra as nossas coisas. E isto é um acumular de cenas completamente visualizadores. Pá, não, desculpa. Mostra lá as pessoas. Os nossos espectadores. Visualizadores. Pessoas que espetam. Isso. Para Vasconcelos.
Epá, e pronto, isto é um acumular de coisas muito aleatórias. Muito aleatórias. E pronto, e que também vai de encontrar a pergunta que ele fez. Qual é o melhor caminho para ganharmos mais seguidores no Twitter? Lambecosismo ou insultar pessoas? Cumprimentos. Lá está. Eu respondi cumprimentos e larguras. Lá está. Não ia responder ali, não é? Não é esse o objetivo. Não, claro. Então, queres uma resposta? Vamos analisar isto. Vamos analisar então isto. Eu diria que, tendo em conta 2019 e a sociedade como está hoje, eu diria que insultar pessoas é capaz de ser o caminho mais fácil para ganhar bué seguidores. Sim, mas tens que saber que pessoas é que vais insultar. Ora, isto Exatamente. Não é assim aleatoriamente, não é random. Eu sinto que o lambecosismo até podes ganhar alguns seguidores, não vais ganhar tantos e se calhar não são assim, não vão interagir. Não tem tanta qualidade. Contigo, Não vão tipo, interagir não com curto tanto. coisas boas. O segredo, tomem nota. Sim. O segredo, não é segredo que eu vou dizer. O segredo numa rede social, seja o Twitter, seja outra, não é tanta quantidade de seguidores, mas é a qualidade. Sabes? É ter seguidores que interagem contigo, falam contigo, dão RTs a coisas muito tontas que tu dizes, mas que são divertidas, dão RTs a coisas muito sérias que tu dizes porque são sérias e merecem ser partilhadas. Pessoas que quando tu tens uma dúvida, tens um problema, acodem, não é? E te vão ajudar. E que tu também fazes o mesmo, não é? Tens esta postura de partilha, não é? Eu costumo dizer que é o connect, é criar a ligação, give and share, dar e partilhar e depois escolher, não é? E depois criar a comunidade. Portanto, isto de ter muitos seguidores pode ser um engano, porque, por exemplo, a Maria Vieira tem muitos seguidores no Facebook, mas eu tenho dúvidas. Uma vez o Herman falou nisso, que ele dizia, há pessoas que gostam no sentido de colocar o gosto. Sim. Não porque gostem, mas porque querem ver o vulgar, querem ver o vulgar dentro, querem ver, eu faço muito isso. Querem ver aquilo, querem ver o que é que está a acontecer. Portanto, eu admito, faço isso. Fazes parte do problema, Luís. Mas não siga Maria Vieira em específico. Porque há muito tempo não se fala nela. É verdade, Não é? é verdade. Mas ela está bué ativa na mesma. Não sei. De vez em quando vou lá dar aquele check. Portanto, Prior Vasconcelos reformule o seu objetivo e aposte na qualidade, assim, seguidores com muita qualidadezinha, assim mesmo. Com as pessoas, pá. Consumindo. Pessoas consumindo. Com as pessoas. O segredo é esse, então. É, o segredo é esse. É qualidade. Qualidade. Tomem nota. E ganhas isso com isso. Não, estou a brincar. Subscrevendo o canal. Insultando pessoas com menos qualidade que tu. Vai que é a tua. Alexandra Matos. Como é que a filosofia olha ou poderá olhar para a era das redes sociais? Ora bem, como deves imaginar, ou como deve imaginar, Alexandra, como deves imaginar, há muitas linhas de pensamento para encarar as redes sociais. Porque na filosofia a coisa fixe é que tu podes... Há muitas perspectivas. Dar a volta a tudo e mais alguma coisa. Há muitas perspectivas, desde que tu consigas criar enfim, ter uma ideia, justificá-la, pensá-la, debatê-la, tu podes ter várias ideias sobre várias perspectivas sobre um determinado tema. Há quem ache que as redes sociais são... Enfim, há quem defenda que as redes sociais não são uma coisa boa em si mesmo, porque é o imediatismo e as pessoas não param para pensar e as pessoas só fazem, é uma coisa quase automática, faz o like de uma forma automática, não pensas sobre o assunto. E isso é uma postura que acontece e que até há filósofos que veem um bocado isto como se fosse enfim, só de forma negativa. Eu acho que isto depende depende da forma como tu estás nas redes e também de duas coisas que eu acho que têm que ser prévias. Por um lado, é a prática do pensamento crítico, que é tu perceberes que aquilo que tu pensas e que escreves e dizes nas redes sociais tem consequências. Mas não é só dizer coisas. Achas que as pessoas estão prontas para isso? Tipo, achas que as pessoas têm esse conhecimento? Mas as pessoas não têm isto, não é por ser nas redes sociais, as pessoas não têm. Pois é isso. É isto no geral. A questão é que as redes sociais são um megafone gigante e toda a gente tem dentro do bolso um dispositivo que elas vão ler qualquer coisa e podem reagir, não é? E reagem muitas vezes de uma forma impulsiva, sem sequer insultam-se e são como é que eu dizer,
Sou uma merda, sim. O que é que... Não fui eu que disse. Eu, a nível de merda, sou uma pessoa que apanha. Sou uma pessoa que apanha muita com uma pá no albergue da UPA Animais. Shout out UPA Animais. UPA Animais. Sigam nas redes. Tem cães lindíssimos. Estás a ver? Olha, sigam nas redes. Ou seja, como é que... Repara. Mas é sigam nas redes, nem sequer metam lá os pés. Não é isso. Sigam nas redes para saberem que cães é que estão lá. Para vocês irem buscar o cão, vai. Deixa-me voltar à pergunta da Alexandra. Ou seja, as redes sociais... desculpa, o microfone. As redes sociais... Isto é, olha, como a questão da inteligência artificial, é bom ou é mau? Em si mesmo, não é bom nem é mau, depende muito daquilo que tu queres fazer com elas. Eu posso usar as redes sociais para por exemplo, para defender, divulgar, manifestar-me numa causa que para mim é muito válida, que é, por exemplo, a causa dos animais. Acho que quem me segue já percebeu que há sempre cães nas minhas redes sociais. Pronto. Portanto, e eu uso as redes sociais a favor dessa causa que é como se fosse a minha batalha. Eu disse, não, eu vou-me dedicar a isto e vou defender isto e vou tentar, de certa forma, mover as pessoas para esta causa também. Portanto, estás a ver? É o uso que eu lhe dou. Sim. Agora, se eu quiser ser uma troll e ofender toda a gente nas redes, eu também posso fazer. Porque o palco está montado e depois aquilo que tu fazes quando sobes ao palco e ligas o microfone é contigo. Portanto, como é que a filosofia poderá olhar para a era das redes sociais? Eu acho que esta era tem uma vantagem extraordinária, que é tu poderes comunicar com as pessoas. Por exemplo, eu enquanto estive a fazer o trabalho de investigação académico, eu tinha as pessoas cujos artigos eu estava a ler à distância de um tweet ou à distância de um e-mail. E isto é muito bom. Tu estás a trabalhar sobre o conhecimento que alguém produziu e tens essa pessoa que produziu o conhecimento, não está ao teu lado, mas é como se estivesse. Portanto, isso é uma vantagem. E tens a vantagem de poder criar comunidades onde as pessoas podem efetivamente dialogar e debater as coisas. Se as pessoas têm vontade de sentar, dialogar e debater as coisas de uma forma ponderada e pausada, isso é outra questão. Não é? E isso não tem a ver com a filosofia, não tem a ver com as redes sociais, tem a ver com a predisposição das pessoas. Portanto, nós podemos aqui trocar habitats ou podemos dedicar-nos a dialogar sobre um assunto. E acho que as redes sociais podem servir para tudo. Tudo depende da forma como nós também estamos nela e a responsabilidade que nós assumimos naquela rede. Okay? Portanto, se eu assumir que vou ser um troll, naturalmente vou juntar à minha volta pessoas com estas qualidades. Se eu assumir que vou defender uma causa ou que vou ter uma postura assim assada, vou querer criar um espaço para a comunidade ter conversas saudáveis, como o caso do Twitter ChatGPT, hashtag, pronto, tipo publicidade já aqui. Olha, shout out plug está feito. Então, eu posso fazer isso. Boa pergunta. O Twitter ChatGPT, olha, não é um podcast porque não acontece ainda, mas é isto que nós estamos a fazer aqui, é um espaço de conversa, ou seja, há um moderador, há um convidado, há um tema definido, há perguntas, há um dia e uma hora que estão marcados e que são partilhados com a comunidade, e naquele dia e hora o convidado tem um tema sobre o qual ele digamos que é especialista, é uma pessoa que tem saber sobre aquele assunto, que é uma pessoa ideal para falar sobre aquele assunto, e a comunidade tem a possibilidade de ter aquela pessoa ali durante uma hora também disponível para responder às suas perguntas. É um Reddit AMA no fundo. Sim, pronto. A questão é que aquilo acaba por ser engraçado porque é uma hora muito intensa, muito rápida, em que as pessoas falam imenso, e eu conheci imenso, eu estou no Twitter há muitos anos e conheci pessoas que eu dizia assim, mas como é que estas pessoas me escaparam ao lado? Nós fizemos um sobre ciência, sobre comunicação e ciência, e apareceram-me cientistas portugueses de todo o lado do mundo. Eu disse, estas pessoas estavam escondidas debaixo de uma pedra, eu não as via porquê, sabes? Pessoas com trabalhos mesmo muito agidos. Portanto, é um espaço onde tu podes conhecer pessoas e trabalhos e projetos novos, e também podes partilhar um bocadinho daquilo que tu sabes. Se o tema for um tema em que tu tens segurança e sabes dizer umas coisas, então também tens ali aquele espaço onde podes também partilhar aquilo que sabes e trocar ideias com os outros. E é muito engraçado porque aquilo acontece. Portanto, é um dia e uma hora, aquilo demora uma hora a acontecer, mas a conversa às vezes estende durante um dia, 2 dias, sabes? E tu ainda estás a receber notificações daquela conversa. E eu acho que isso é interessante porque faz-me perceber que as pessoas têm realmente interesse em conversar, não é? Em conversar de uma forma saudável, vamos lhe chamar assim. Ok, olha, se um dia quiseres falar sobre edição de vídeo, estamos disponíveis. Ok, pronto, já tenho mais um convidado. Está feito. Estes recrutamentos assim são muito fáceis. Boa. Bom, é basicamente a nossa área. Mas boa. Podemos falar sobre outras coisas. Podemos falar sobre, sei lá. Já estou a pensar num tema, mas falamos depois no final. Ok, sim. Temos que gravar isto primeiro. Também. Mas olha, ok. Next. O Kimato.
Shout out, meu puto Kimato. Esta segunda parte da pergunta é muito parva. Ainda por cima eu não gosto nada do Harry Potter. Não gostas? Sacrilégio. Eu não percebo o fascínio com o Harry Potter. Eu só mandei aquela pergunta porque tinha... Não é para a tua idade, não é, João? Exato, eu já não sou uma rapariga nova, é verdade. Pois, não é. Mas quando o Harry Potter era uma cena, eu também já não era uma rapariga nova, isso. se calhar, não é? Eu só mandei a dica do Harry Potter porque tem filosofal no nome. Pois é. Só isto, era só essa piada. Mas sabes como é que tu tinhas ganho pontos? Era qual isso no País das Maravilhas? Isso é um clássico. Isso é que é grande trip. Pois é. Faz atenção, Alice... próxima vez Alice no País das Maravilhas. Faz isso. E a trip filosofal. Muito bem, é mesmo. O Kimato, shout out. Porque é que os departamentos de recursos humanos são incompetentes em todas as empresas? Fogo, que bruto. Fogo, mete Então, a experiência deste gajo, man. Será que são mesmo? Eu não acho. Mas, então, o nosso funciona fixe. Funciona bem, sim. O nosso não tem queixas nenhumas. São pessoas bacanas. Vais lá e dizes, olha, não pagaram. Eles dizem, vamos pagar. Vamos tratar disso e tratam da cena. Pronto. Olha, o teu contrato está a terminar. Vamos renovar. Então, neste momento, vocês estão a dar um contra-exemplo ao Kimato. Sim. Isto não é sempre assim. Está aqui. Não estou a perceber. Okay. Pá, não sei, gostava de saber porque é que ele acha isto. A Sofia é bem fixe. Shout out à Sofia. Beijinho bom para a Sofia, então. Epá, mais uma vez, isto depende das pessoas que lá estão, não é? Às vezes acontece nos departamentos de recursos humanos estarem pessoas que não têm muita sensibilidade para recursos humanos, por exemplo. Mas, eu tenho uma teoria sobre gestão de recursos humanos. Então. Eu acho que o curso de gestão de recursos humanos e o trabalho de gestão de recursos humanos é o trabalho mais secante do planeta. É pior do que ser, tipo, sei lá, costureira. Okay? A costureira é giro, podes criar coisas muito giras. Exato. Portanto, a gestão de recursos humanos, roupa. Tens de ser uma pessoa que curte mesmo da cena. Tipo, eu não acho que não há pessoas a trabalhar em gestão de recursos humanos não curta de facto a gestão de recursos humanos. Então, mas isso não é uma. Então, não achas pessoas, que isso é uma regra? Isso é bué da fixe. As pessoas incompetentes não devem gostar daquilo. Pois. Lá está. Sim, mas às vezes acontece elas terem que ir lá parar por algum motivo. E esse é que é o problema. De repente aquilo cai-lhes no colo e eles dizem, ou faço isto ou não faço, não é? Mas não, se tu fosses para um curso de gestão de recursos humanos é porque tipo, até me interessa uma beca por isto. E a cena recursos humanos pode ser uma coisa muito apaixonante, porque é tu estares a perceber. Será que é? Não, estás a trabalhar com as pessoas. Por acaso a palavra recurso encanita-me um bocadito aqui. Porque é como se as pessoas. Desculpa, o microfone. É como se. Podemos dar um nome no microfone? Podes. É o Alex. Okay. Desculpa, Alex. Então, é só para ter uma cena. Conheço vários Alex, é por isso que esta para mim. A minha namorada chama-se Alexandra e Alex. O meu carro chama-se Ornatos Violeta, porque é Violeta. Giro. Portanto, eu digo, vou deixar o Ornatos na oficina. Como se fosse uma pessoa. Sim. Uma cena muito estranha. Dás nome a tudo? Quase tudo. Ok. O computador tem um nome. Como é que chama o teu computador? É o Platão. Platão? Platão. Sim. Porquê? Porque ele é I, porque é o I coisa. Electronic? Não, é um I, tipo, estás a ver, o iPhone é o iMac, I Wittgenstein, aquele é o I Platão e depois o iPad, se não me engano, é o I Nietzsche. Ok. Eu sou uma pessoa com problemas, sim. Portanto, onde é que nós estávamos? Recursos humanos. A palavra recursos é um bocado tipo, é como se fosse, a pessoa fosse algo que tu utilizas, sabes? Sim. Tem ali um sentido um bocado perverso. Até como a própria palavra trabalho. Vocês sabem qual é a origem da palavra trabalho? Não. Agora vou dizer uma cena super erudita. Exatamente. Então, a palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Assim, nos idos. Faz todo sentido. Dos idos medievais, se não estou em erro. Ora bem, agora vocês percebem que a grande parte das pessoas sofre com a cena de ir trabalhar. Mas o problema não está às vezes, como é que se diz? O problema não é das segundas, é do trabalho que tu fazes, não é? Ou do trabalho que tu tens, ou do trabalho que tu escolheste por aí fora. Às vezes as pessoas, por vários motivos, acabam, como as pessoas de recursos humanos que o Kimato está a falar, calham-lhes coisas no colo e pronto, e como o trabalho é um meio para atingir um fim, às vezes aquilo é um sofrimento. Mas a cena... Mas eu percebo o sofrimento das pessoas. A cena as pessoas são chatas em geral. A cena ele só tem esta experiência porque eu sinto recursos humanos, os departamentos de recursos humanos são de facto muito importantes. E quando as pessoas são incompetentes nos departamentos de recursos humanos, tu reparas muito. Exato. Uma coisa muito evidente. Porque se fores incompetente nos outros, aquilo se calhar disfarça ou compensa. Ou não é da tua equipa e tu não reparas. Agora, quando são nos recursos humanos, porque a gente incompetente está em todo lado. Sim, nos recursos humanos, tu reparas. Então,
Quando não te cai o ordenado na conta, tu reparas. Tu reparas. Quando, tipo, tens uma queixa qualquer, uma coisa qualquer e as merdas não são feitas, não sei o quê, e estás-te a queixar os gajos e eles não fazem nada. Sim. Pumba. Yeah. É bem ingrato. É um trabalho bem ingrato. É sim, senhor. É muito ingrato. E por isso é que, pá, eu acho eu dou props à malta de recursos humanos. Eu também, porque é uma cena, é tão uma cena que eu não faria. Eu tipo, respeito mesmo o people que consegue fazer. E sabes que às vezes é mesmo difícil é tipo os enfermeiros. Fazer a mudança nos recursos humanos, porque tu não estás só a gerir as pessoas. Depois, por exemplo, se quiseres proporcionar formação às pessoas, tens que ter um orçamento. Não é assim tão simples quanto isso, sabes? Não é só processar ordenados ou só ver falda. É pensar o que é que tu podes fazer efetivamente para mudar a vida das pessoas naquela empresa. Sim. E depois às vezes encontras entraves que, enfim, não são muito simpáticos. Pronto. Ok. Obrigado, Kimato. Estamos no Twitter. Agora estamos no Twitter. André Rodrigues. A rede que realmente interessa. Tadá. Qual destas... Shout-out ao André Rodrigues. André Rodrigues. Um grande abraço para o André Rodrigues. Estás connosco? Qual destas músicas poderá, inconscientemente, ter tido influência na tua personalidade? Opções. Romana, Já Não Sou Bebé. Emanuel, Pimba Pimba. Ruth Marlene, Pisca Pisca. Ou Toy, Chama o António. Devo dizer que todas elas são músicas de alto... Como é que eu ia dizer isto? Gabarito. Não, de profunda reflexão metafísica, não é? Portanto, Já Não Sou Bebé. É aquele momento em que tu identificas que já não és uma coisa, mas também não sabes bem o que é. Portanto, estás à procura. No fundo é quem sou eu? Mas sabes que já não és. Sabes que já não és, mas não sabes bem o que é que és a seguir. À espera da fonte bibliográfica. Vai passar a nota de rodapé, as referências. O Pimba Pimba enfim, é também ele muito metafísico. Não sei se perceberam a pausa. Sim. E não vou dizer mais nada. A Ruth Marlene, o Pisca Pisca, portanto, eu faço aqui uma leitura de... Isso é um pouco relacionado com o Pimba Pimba. Não, mas eu acho que pode ser uma leitura diferente, porque tem a ver muito com a própria intermitência do sentido da vida. O sentido da vida, portanto, é uma coisa que tu sabes o que é, ele pisca de um lado, como tu achas que ele pisca do outro. Portanto, tu ficas ali meio, para onde é que eu vou? Pisca, pisca, lá para a esquerda e pisca, pisca. É indecisão. Para onde é que eu vou? Não é? Lá está. O Chama o António é quando tu precisas, precisas, por exemplo, sei lá, quem diz Chama o António diz Chama um Aristóteles, Chama um Platão, Chama um Schopenhauer, portanto. Precisas de ajuda, chamas alguém. Achas que o Aristóteles era bom bailarino como o Toy? Não sei se ele era bom bailarino. Sabes que os filhos... Não faço ideia. O Toy o Aristóteles acho que era gajo para conduzir só com um joelho. Não sei. O Nietzsche era. O Aristóteles não sei. O Nietzsche era um grande maluco. Não sei, olha, eu acho que o Toy é uma personagem única. Pois é. Pá, e o fulano tem um conhecimento musical extraordinário. Ele sabe muito bem o que está a fazer. Sim. E ele é muito divertido. E eu acho que se diverte muito naquilo que faz. Eu acho que isso é muito de valor. Olha, Joana, as pessoas às vezes não, normalmente têm um artista favorito. Sim. Tu és filósofa? Sim. Tens um filósofo favorito? Tenho. Quem é? É o Nietzsche. Ok, porquê? Porque o Nietzsche vai beber muito da sua escrita, ele vai beber aos primeiros filósofos, aqueles que existiram antes, são chamados pré-socráticos. O Heraclito, o Anaximandro, o Empédocles, ou seja, são autores, e sobretudo o Heraclito, são filósofos que escreviam de uma forma muito aforística, ou seja, era um pensamento muito sintetizado, muito metafórico, sabes, assim uma coisa... Dá mesmo para tu pensares e problematizares. E ele vai buscar muito da sua inspiração aos gregos. E depois é um filósofo que assume... pronto, vamos lá ver. No fundo, nós vamos todos falecer. Já diziam um gato fedorento, não é? Por aí. O niilismo é uma coisa... Muito possivelmente o sentido da vida é uma coisa que tu nunca vais encontrar. Obviamente que não. E tu dás de cara com o vazio e estás confortável com isso, acho que é um estado quase alterado de consciência que é muito importante. É um bocadinho aquela história do Ricky Gervais, não sei dizer o nome do senhor. Isso, ainda bem que vocês vieram. Ele tem uma expressão muito gira que é: se tu conseguires sorrir ou rir, isto em inglês soa melhor, na cara das adversidades, tu és o maior. Ou seja, é muito esta noção de tu conseguires lidar com o teu vazio, lidar com a tua instabilidade, com isso tudo. E o Nietzsche era uma pessoa realmente, ele era uma pessoa um bocadinho perturbada, fica só entre nós. Obviamente. Mas, então, uma pessoa niilista é perturbada, achas? Não, ele era, não acho que haja uma relação, mas ele era de facto muito perturbado, era muito, porque quando
eu acho que ele vivia muito a filosofia, sabes? E isso acho que de certa forma depois ele tinha muitos problemas de saúde também, portanto há ali todo um conjunto de coisas que fizeram dele uma pessoa perturbada. Ele viveu, nos últimos anos, viveu com alguns problemas de saúde que lhe deram menos qualidade de vida, mas sempre muito afinado no pensamento, o que é muito interessante, muito capaz de pensar e muito capaz às vezes também de se contradizer, o que é interessante, perceberes onde é que estão essas contradições. É um autor que vale a pena ler, sem dúvida. Olha, eu sou uma pessoa que não lê muito. E tem um bigode fabuloso, o Nietzsche. Pois tem, sim senhora, confirmo. Um dos grandes bigodes da filosofia. Ganda bigode. Eu não sou uma pessoa que lê muito. Mas interessa muito assuntos de filosofia. Já disseste. Eu vi um podcast sobre filosofia muito giro, que agora não me lembro do nome, mas está no Spotify e era muito giro, em que o gajo que a cada episódio explicava a teoria de cada autor. Sim. Em inglês, muito giro. O que acontece? Philosophy Bites, será? Não. Acho que era isso mesmo. Acho que era isso mesmo. Pronto. E eu comecei a achar e comecei a interessar muito pela teoria do nihilismo. Gosto muito. Sim. Mas eu não gosto de ler. Portanto, não te vou pedir para... Mas eu gosto muito de cinema. Portanto, não te vou pedir para me dares um exemplo de um livro, mas podes dar, se quiseres. Mas vou-te pedir um filme que explora esta teoria. Consegues pensar? O nihilismo. Um filme que explora o nihilismo. Não sei, eu acho que todos aqueles que têm... eles não são nihilistas, mas às vezes há o nihilismo ali por perto. Todos aqueles filmes... que são bons para pensar a filosofia, independentemente da teoria. Sim. Tens o Matrix, que é muito interessante para tu pensar esta questão das camadas da verdade, ou o que é verdade, o que é realidade, o que é que não é. Assunto constante neste podcast. Sim, exatamente, ou seja, perceberes até que ponto isto que está a acontecer é de facto aquilo que está a acontecer ou não, e perceber também o teu papel no meio disto tudo e perceber o que é determinante para tu agires. Porque o Neo, aquilo é muito interessante porque a nível filosófico tem muitos pontos de contacto com a filosofia antiga. Por exemplo, tem uma figura que é o oráculo, que é aquela pessoa a quem as pessoas recorrem para tentar saber o que é que vai acontecer ou tentarem perceber que decisão devem tomar. E é muito interessante que o oráculo nem sempre te diz a verdade, diz aquilo que tu precisas de ouvir. Portanto, eu não sei, eu acho que isto esta frase correu muito bem, não foi? Foi. Se calhar ficamos por aqui. E vai de encontro com aquela frase que ela também diz, que é quando ela se vira para ele e diz, e não te importes com o vaso, e ele diz, qual vaso? E vira-se, e ao virar-se manda o vaso abaixo, e ela, esse vaso, e ela depois diz, o que te vai chatear ainda mais é se eu não tivesse avisado do vaso, o vaso não tinha caído. É verdade. Isso é a ação, reação e o que tu fazes e o como não, aquilo é muito giro. E depois há aquela, acho que essa cena é no Reloaded. Não, essa é no primeiro. No primeiro. Ok, então mas é também no primeiro, então. Agora estava aqui a fazer uma divisão estúpida, mas em que ele a primeira visita que ele faz, porque essa cena eles estão num banco de jardim. Há uma cena que ele vai mesmo. Isso é o segundo. Então essa do vaso não é no banco de jardim? Não, é na casa dela. É a primeira vez que ele vai lá ter com ela. Então antes dele entrar mesmo para a cozinha onde ela está. Está o gajo da colher. Exatamente. E essa cena é brutal. Quando ele diz, então, mas como é que tu dobras? Não é a colher que se dobra, és tu que te dobras. E isto é um exercício que tu tens de fazer, que é, muitas vezes na vida acontecem-te coisas e o problema não está nas coisas, está na maneira, olha, voltando às perspectivas, na forma como tu estás a ver. Às vezes precisas desbloquear para ver aquilo de uma outra forma. Estás demasiado envolvido no assunto, ou não consegues criar distância, ou aquilo é um assunto que te incomoda por demais. E muitas vezes nós temos de fazer esse exercício, que é, o problema não está na colher, está em mim. Então o que é que eu tenho que fazer para a colher se dobrar? E isso exige tempo, exige uma disponibilidade para pensar as coisas de outra forma, exige muitas vezes nós nos questionarmos a nós próprios e muitas vezes encontrarmos coisas nesse questionamento que não são muito simpáticas, porque começamos a entrar a desenterrar coisas, estás a ver, no autoconhecimento, esta coisa do conhece a ti mesmo, não é nada fácil, porque estás a entrar começas a perceber quais são as tuas contradições, quais são os teus problemas, e isso é um processo às vezes duro, mas é um processo que também ele é uma aprendizagem e que te pode
tu tens consciência dos teus handicaps, das tuas coisas que tu fazes. Isso é bom, porque prepara-te para aquilo que tu podes fazer melhor, não é? Mas pronto, nem sempre esta coisa do autoconhecimento é levada a sério, porque nós vivemos muito à pressa e paramos pouco para pensar nestas coisas. Pois é. Olha, então e o livro? Eu defendo... O livro? Sim. Eu aconselhava-te a ler um dos livros que eu gostei mais de ler do Nietzsche. Foi... espera, são 2. Ok. Então, já estás a dar muito trabalho. já te dá muito trabalho. Mas se tu não gostas de ler, sim. Ou seja, se ler para ti é uma coisa que pode ser pesada, em vez de te aconselhar o Nietzsche, eu aconselhava-te um diálogo do Platão, porque como é uma estrutura de escrita muito mais viva, porque é mesmo diálogo, é falando, exatamente, é como se fosse um podcast no fundo, okay. Pronto? Mas é em papel. Tens escolha. Eu aconselhava-te, sei lá, tens o Banquete, que é sobre o humor, é muito giro. Eu acho que já leste? Não, mas nós tínhamos um professor na universidade que nos dava semiologia. Sim. Que não nos dava semiologia. O Alcino, o rei do mar, o rei do sal. Das poucas cadeiras que eu ia na faculdade. Com gosto. Era as cadeiras desse cara. Não, das poucas cadeiras que eu ia. Aqui ias, ponto final, ok. Eu pensava que ias dizer, eu gostava tanto. Não. O Alcino dava-nos semiologia como se fosse, no fundo, não nos dava simiologia, dava-nos filosofia no geral. Yeah. E acho que houve uma altura que ele recomendou esse livro para nós. Sim, o Banquete é muito giro, é sobre o humor. E depois tens tens vários muito bons. Tens um sobre a linguagem, mas eu acho que esse do amor é interessante, porque eles bebem muito vinho. Ok. Ficam bêbados. Grandes doidos. Sabes, vamos lá ver, vamos ser honestos. Esta coisa do amor é uma coisa que já nos deixa ébrios, não é? Um bocadinho. Sim, portanto, o vinho ali é uma questão, enfim, menor, porque é só para dar um bocadinho mais de decorar um bocadinho as nossas faces. Ainda tínhamos uma pergunta. Tínhamos, estava aqui a só desligar uma coisita. O brinco do Batista. Olha a malta do brinco. Pergunta, olá amigos. Pergunta. Qual dos 3 Joana Sousa prefere? Estava uma coisa qualquer a vibrar. Não sou eu. Acho que eu também. Queres atender? Não. Ok. Mas vai continuar a vibrar, será que não está? Já parei. Eu vou assumir que o brinco do Batista está a perguntar qual dos 3 brincos, não é? Não? Não sei. Se calhar eu assumi que eram os 3. Não sei. Porque o brinco são 3 pessoas. Ok, então deve ser eles, sim. Não sei. Então são eles. Vamos lá ver. Olha a tua mãe. Faz atenção. Quando a mãe liga ou manda mensagem, é sempre. Tem que dar prioridade. Estamos bem. Tem que dar prioridade. Podem seguir. Mãe é mãe. Então, vamos lá ver. Estas são 3 pessoas: é o Tibério, é o Engrácia e é o Ares. Tem um podcast que se chama O Brinco do Batista. E o Brinco do Batista é um brinco que um jogador que se chamava Vítor Batista usou num jogo que eu agora não sei qual é que é. E portanto ele estava a jogar e perdeu o brinco. E de repente foi toda a gente, ele e a equipa adversária, todos à procura do brinco e nunca o encontraram. Portanto, estas pessoas têm um podcast sobre uma coisa que nunca se encontrou. Certo. E eles andam à procura. E depois vêm perguntar a mim qual é a legitimidade para estas pessoas fazerem perguntas. Se eles estão, isto é procurar o brinco do Batista é tão infrutífero como procurar o sentido da vida. Obviamente. A pessoa não sabe onde é que está, a pessoa anda sempre às palpadelas. Pois. Não é? Portanto, o brinco do Batista são 3 pessoas que eu estimo muito. E com quem gostei muito de conversar, porque já fui convidada no podcast deles. E se o Brinco do Batista aceitar esta resposta, eu aceito os 3, tipo pacote, tudo incluído. Eu acho que prefiro o Tibério, porque se chama Tibério. Só tem um nome giro, não é? Tem um nome incrível. Tibério é giro. Mas olha que Engrácia também é engraçado. Exato, o Engrácia dá para fazer Engrácia. piadas. Tu estás cheio de Engrácia. Pois. Assim, Mas Engrácia é tipo. É uma senhora idosa. Vive ali, né? Okay. O Tibério não. O Tibério realmente tem estilo. O Tibério está na cova há muito tempo. Tem estilo. Sim. Olha, o Carlos Pereira mandou-me aqui uma. Tibério ao poder. Tibério. Só assim. Pronto. Enviou-me aqui uma pergunta. Está respondido. Para ti, Joana. Quem é que mandou uma pergunta? O Carlos Pereira. O Carlos Pereira. Comediante. Beijinho bom para o Carlos Pereira. Sigam o Carlos Pereira. Pergunta: como é ter tatuagens e trabalhar com crianças? Já sentiu resistência por parte dos pais? Ok. Então vou explicar. Os miúdos adoram. Claro. Os miúdos acham super giro. Por cima, eu fiz uma tatuagem que é uma moldura. Uhum. Roubei esta ideia ao Gélis Peixoto. Ele também tem uma moldura. Pois tem. E então a dele é retangular. Eu roubei, mas arredondei a ideia. Sim. E então de vez em quando os miúdos podem ensinar aqui dentro. Giro. Depois eu fotografo e ponho num blog e não sei o quê. Então os miúdos adoram. Os pais, vamos lá ver, eu sou de filosofia.
Portanto, a partir do momento em que eu sou de filosofia, há uma série de coisas que as pessoas já estão à espera. Fomos cachimbos, por exemplo. Tenho o cabelo cor-de-rosa. Estás a ver que tem um ar diferente do que é habitual, não é? Nunca tive assim nenhuma situação em que eu me sentisse constrangida. Eu acho que é normal, e tendo em conta que, pronto, por exemplo, eu estou de t-shirt e vê-se bastantes tatuagens, é natural que as pessoas olhem. Eu acho que isso até é natural, até às vezes para quererem, como eu tenho coisas escritas, querem ler ou querem perceber. Portanto, eu acho isso normal. Nunca tive nenhuma situação em que me sentisse constrangida. Eu acho que isso tem a ver com esta mais-valia das pessoas de filosofia serem um bocado estranhas, sabes? Sim. Quando estávamos a jantar, tu dizias, as pessoas de filosofia têm-se um ar um bocado, não é? Faz parte. Portanto, eu acho que há aqui um pacote da filosofia que de certa forma me protege, percebes, desse tipo de constrangimento. E depois eu acho que também, como tenho muito trabalho que as pessoas podem visitar e que podem conhecer online, ou seja, as pessoas quando vão ver a Joana Rita Sousa, a filosofia, encontram muitas coisas, muito trabalho, não sei se calhar vou parecer um bocado arrogante, mas muitas provas dadas, digamos assim. Eu acho que depois já tudo isso se torna mais fácil na interação. Ela fez outra pergunta que é, a partir de que momento começaste a ter noção da tua importância no Twitter? A partir do momento em que vou a uma conferência e a moderadora que estava na conferência, eu pedi a palavra, não é? Eu saco o microfone e a pessoa que estava a moderar a mesa disse assim, é a Joana do Twitter. E eu disse, como assim a Joana do Twitter? Tipo, há imensas Joanas no Twitter, sabes? E eu já sou a Joana do Twitter. E eu sou a Joana do Twitter, pronto. A Joana do Twitter tornou-se uma hashtag desde então. E eu acho que foi foi um dos momentos em que eu percebi que tinha realmente um papel relevante na comunidade, sabes? Que era para além de muitas vezes já me ter acontecido ir a determinados sítios. Olá, Alex, está tudo bem? Ir a alguns sítios. Ainda há uns tempos foi um concerto com a minha mãe e estávamos a ir para os nossos lugares, as pessoas tiveram que se levantar para nós passarmos e eu sento-me e diz assim, a pessoa estava lá, olá, eu conheço-te. E a minha mãe faz assim, não, vai começar. Porque é comum, ou já me tem acontecido as pessoas reconhecerem. Repara que isso também tem a ver com uma questão, olha mais outro segredo, outra estratégia, ou outra tática, melhor, que é teres uma fotografia de perfil que as pessoas te reconheçam facilmente. Percebes? Sim. Portanto, isso ajuda muito. E depois também se calhar ter uma franja colorida também ajuda as pessoas a identificarem bem. Portanto, há uma série de coisas que se identificam. Portanto, essas pequenas coisas fizeram perceber que, olha, as pessoas realmente reconhecem e conseguem identificar as áreas onde eu me movo, percebes? Por exemplo, a questão de eu sou uma pessoa ligada à filosofia, depois também gosto dos cães, sou ligada ao próprio Twitter em si, ou seja, as pessoas percebem estas áreas onde eu me movo e às vezes recebo coisas. Eu como apanho cocó num albergue e tenho no meu nome no Twitter, tenho 3 emojis estrategicamente escolhidos. Um unicórnio, porque é um animal que à partida não existe e eu acho sempre divertido chamar à realidade de coisas que se calhar não existem. Tenho um cocó. Isso é um dragão. Exatamente, mas o unicórnio é mais a minha franja, estás a perceber? Tenho um cocó, um poop emoji, porque precisamente apanho cocó. E depois tenho um diamante, porque eu sou uma joia de moça. Pronto, portanto... tudo legítimo. Tudo legítimo. É muito giro. Eu às vezes vou ao Twitter e tenho uma mention ou uma DM de alguém dizer assim, vi isto e lembrei-me de ti. E sabem o que é o isto? É uma almofada em forma de poop emoji. Ou é um brinquedo em forma de poop emoji. As pessoas veem poop emojis e lembram-se de mim. Mas isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto de eu usar muito aquela linguagem, aquilo fazer parte, ou vem uma cena de filosofia, depois mandam-me, ou vem uma cena, percebes? E isso mostra que as pessoas já me reconhecem em determinadas áreas, ou já me consideram uma pessoa relevante ou com interesse naquela área. E isso para mim, pronto, é muito simpático, porque também tenho feito trabalho nesse sentido, de também dar às pessoas algum valor e dar-lhes alguma coisa que sejam dentro das áreas que eu gosto. E bem, obrigada. Olha, este senhor, estamos aqui a ver, partilha isto com as pessoas humanas. É o meu professor de filosofia. Ok. Lá está. Sim. Como é que tu estavas a dizer? Eram pessoas, como é que tu dizias há bocado? Usaste um adjetivo. Enfim. Pronto, são pessoas. São pessoas. Isto é tudo público, não é? Sim. Ok, ótimo. Não, ok, ótimo, não. Problema, tipo, senhor. Não. Olha, mas ele teve num debate com o Ricardo Alves Pereira. Vê lá tu. What? Olha ali. A ver. Não teve nada. Estava ali uma fotografia. Vi mal. Não pode. A ver. Vê lá. Vê lá. Vamos lá ver. Vamos investigar. Momento, estamos a fazer investigação. Investigação. Olha, deixa lá. Pois.
Não, foi só uma partilha. Partilhar um vídeo. Eu pensava que o senhor tinha estado a assistir. Olha, mas ele é... Obesity is racist. Nós temos amigos em comum da filosofia ali de lado. Com certeza. É provável. Bom, temos mais uma pergunta? Temos? Math is racist. Estamos bem? Epá, não vamos entrar por aqui. Não vamos entrar por aqui, senão nunca mais saímos daqui. É um placo negro ficamos aqui enredados e não saímos. Também está aqui o Miguel Amaral no Twitter. Olha, o handle dele é maravilhoso. Acordei eu. É lindo. E a bio dele é ainda mais fantástica que as cenas. 12 followers. A transição ofensiva. O Estado alemão. Não, lê para a gente. Sim, lê. Então eu vou ler. Sim, lê para a gente. Vou ler assim do coração. Ok. A transição ofensiva. Um estado de alma, um statement de género, um salto em frente. Ou simplesmente um comentador desportivo armado em pato. E com isto passamos ao próximo segmento. Okay. Obrigado, Miguel. Que é o Amok News. Amok News. Amok News. Então... Sim, Amok News desta semana. É o quê? Vamos ler aqui os comentários de uma notícia da SIC Notícias. Oh Deus, caixas de comentários. Ninguém merece. Ninguém merece mesmo. Em que uma jovem atleta Tavira, que é muçulmana, foi impedida de jogar um jogo de basquetebol porque não tinha o equipamento regulamentar para jogadoras muçulmanas. Percebem? Ela queria jogar toda tapada, não é? Porque é muçulmana. Sim. Pronto. Sim, faz parte. E o equipamento que ela tinha não era regulamentado pela FIBA. Então não pôde jogar. A Federação Portuguesa de Basquetebol ofereceu-lhe o equipamento. Ok. Equipamento adequado às suas crenças, digamos assim. Exatamente. E adequado ao jogo. Exatamente. Muito bem. E as pessoas comentaram. Ou não? Comentaram. Mas e as pessoas têm... As pessoas no Facebook, sabes como é que é? As pessoas no geral. As pessoas têm muita coisa para dizer. As pessoas na vida. Não é verdade? É. E disseram... Espera aí, que não ligaste o autotune. Eu sei. Ok. Estou a preparar, já tenho aqui o beat, está ali. Sim. E nós vamos... Isto é muito complexo. Vocês já fizeram uma vez um behind Não, the scenes? isto um dia temos de fazer. Isto é lindo. É que as pessoas não estão a perceber, mas eu tenho... O que é que se passa aqui? Uma cena brutal à minha frente. É complexo. É um bocadinho. Não é complexo, é extraordinário. Ora bem. Ainda não estás a ouvir o autotune. Ainda não estás a ouvir o autotune. Também vais a ouvir com um bocadinho de delay. Não te aflijas. Tenta só cantar e sentir a cena. Ok. Vai no flow. 3, 2, 1. Isto vai entrar agora. Yeah. Alô. Está assim com um delay marado. Mas isto já tem o autotune. Tem, sim, senhora. Ok. Bora. Estamos preparados? Yes. Vamos embora. 3, 2, 1. Quem é que começa? Posso ser eu. Ok. E depois vem para mim e depois vai para ela e fazemos assim? Sim. Ok. Um de cada vez e 3, 2, 1. Yo. Let's go. Amok da Shink, yo. Estamos aí. Amok News com Joana Souza. Bora. Let's go. O Carlos disse. Espera, deixa-me entrar no vídeo. Uau. Yeah. Uau. Para mim é-me igual, mas fazem lá as vontades todas. Se eles têm lá a sua política, nós temos cá a nossa. Se está em Portugal e quer jogar num clube português, só tem que aceitar as regras que cá temos. Porque eu ando estrangeiro há muitos anos, só tenho de respeitar as regras do país que vou. Mas isto também não é uma situação grave. Uau! Acrescentaste bué, Carlos. Obrigado, Isabel, vem com bué de dicas. Estou só à espera do beat também. Dá tudo. 1, 2, 3. Isabel diz: os gajos que vêm de fora já estão a mandar muito cá em Portugal. Pena que a Federação não dê equipamentos a outros jovens. Yes. Pois não. Nunca acontece. Agora és tu, Joana.
Bora. O Gustavo diz: a islamização do desporto é uma das portas mais diretas para a islamização do país. Sem dúvida. 100% correto. Muito bem, Joana. Gostei muito. E o Luís disse: ainda nos vão comer vivos. Pontinho. 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 Os de cá têm que cumprir tudo. Qualquer um que entra aqui é que dita as suas regras. Bué pontinhos. Pontinho. 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 O senhor abusa nos O pontinhos. senhor abusa nos pontinhos. Não sabe o que são reticências. Sim, também estou a ouvir. Estou um bocado preocupado que toda a gente esteja a ouvir o som assim. Porquê? Pois. Também estás a ouvir isto? Está ótimo. Siga. Parou. Parou, o som. parou. Parou o som. Espera aí. Aqui uma cena. Pois é. Pois estava. Ok. O autotune estava maluco. Será? Ok. Agora estamos mais calmos. Agora nós estamos bem. enlouquecemos, não? Isto foi muito intenso. Foi bem intenso. Mas, gente, falta o resto. Sim. É a segunda parte. É a segunda Vamos parte. para o José. Vamos para É o a José. segunda parte. Ok. Respira. É que o beat também estava quase a acabar, por isso. Ok. Então, Ok. recuperemos. Recuperemos. 3, 2, 1. Muito intenso. Vou ligar isto outra vez a ver se isto está bom. Alô? Não está bom, Não tá bom. de todo. Está a fazer aqui um Tá. para trás. Tá, vamos cá fazer assim. Fazer assim. Pá, estamos. Pá, isto é. On the go. Sempre presentes. Sempre a resolver problemas no momento. Isto Yeah. são. Alô? Ok. Yeah. Agora sim. Oh my fucking god. Fizeste um desligue e volta a ligar, não foi? Foi. Sim, sim. Aquele clássico. Então, pá, sendo assim 3, 2, 1 e ia para mim, não era verdade? José. Ok, 3, 2, 1. Here we go again, motherfuckers! Yeah. José Este é o meu favorito. a mandar aí aquele props para o Dom Afonso Henriques. Let's go! Dom Afonso Henriques deve estar às voltas do túmulo. 100% que está. 100% que está. 100% que está. Rebenta, Joana. Dá-lhe. O António diz: credo! Com todo o respeito, mas sejamos razoáveis. Deve ser um suplício jogar com tanta roupa. Pessoas riram. Gosto da razoabilidade. Não é? Temos de ter um conceito muito filosófico. Obrigada, António. Boa. O Neves Jorge disse: muito triste este povo. Cedam. Também a vossa casa, filhos, e esposas. Ainda temos mais 3 comentários. Let's go, e este é da Luís. Esta é como uma pescada, antes de ser já era estúpida. Aqui joga com equipamento português na terra dela. Até pode jogar com a cartaxa Aluel, que estamos aborridados. Alguma vez na terra dela tínhamos alvevotes. Xissa. O que é uma cartacha? Não, e o Xissa final. Xissa final. Não sei o que é uma cartacha. Foi muito bonito. Obrigada. Goddamn Xissa. Bora, Joana. Sou eu. Isto está a dar aquele problema outra vez. Sou eu, mas estão a boicotar o trabalho. Pois estão, pá, assim Eu não não pode estou a ser. perceber esta porcaria. Oh my god, eu não. Tenho medo. Tenho muito medo. E assim, está igual. Tenho medo. God damn it. O que é que eu faço? Fazemos tipo, paramos. Termina. Terminei. Fazemos um wrap-up. Terminamos. Já foi muito bonito. Já foi muito giro. Espero que tenham gostado. Epá, Espero que tenha sido tão bom para vós como foi para nós. Sim. Epá, foi Divertido, divertido. Foi muito divertido. Foi divertido. Não, gosto. Aquela parte do pontinho. Sim. Foi muito intenso. Foi, não foi? Muito bonito. Pois. Obrigada. Podemos ler estes dois Podemos ler. de forma assim mais. Sim, sei sim. lá, Podemos ler como se fosse um poema. Podemos ler como se fosse Por um exemplo, poema. O Ok. Vitor diz. Espera, eu consigo arranjar uma música para isto. Assim uma música, como é que eu ia dizer, idílica, assim com, Uhum. sei lá, umas Acho que temos, assim, uma acho coisa que temos. assim, uma Temos. floresta. É aquela assim, música triste Assim, uma coisa. do Ani. Assim. Olha, está. por exemplo. Força, Joana.
no mínimo, é anti-higiênico. E o desporto é também higiene mental e física. Pelo que, pura e simplesmente, não devia ser permitido jogar com tais trajos. Obrigada. Muito bem. Foi a primeira muito vez. Bem, muito bem. Mas acho que nasci para isto. Muito bem. Se a filosofia não der dinheiro, eu acho que sim. vou-me dedicar a ler coisas Os comentários do Facebook. com músicas idílicas por baixo. Este foi do Vítor. Muito bem, Vítor. Muito Um obrigado. grande abraço para ele. Muito obrigado. Um grande bem-acha. António, quem leu António? Queres ler tu? Posso ler eu? Lês tu? Podes ler com uma intuação, por exemplo, interrogativa. É? Porque é uma cena assim. Ok. Fã. É uma coisa Dá-lhe. uma coisa Tu sindicalista, não é? Isso, dá, tu consegues. Vai. Vais-me dar uma música? Não, isto tem que ser uma. Eu não tenho assim tantas. Então qual é a música que tens? Qual é a alternativa? Depois temos que arranjar uma intuação que faça pam-pam. Pois é, pá, pois é. Vê lá assim uma cena. Pode ser isto. Isto é espetacular! O António diz: e que tal a Federação oferecer também equipamentos nas escolas e nos clubes que precisam? Hã? Que tal? Pensem nisto. Pensem nisto. Ou como se diz Muito agora. bem. Agora diz-te uma coisa muito gira que é. Agora pensa. Agora pensa. Como se ninguém pensa. Agora pensa. Nunca ninguém pensou na vida, agora pensa. Tivemos essa discussão no episódio passado. Pois foi. Mas eu ouvi. Esta mesma. Porque eu finalmente percebi assim, olha, alguém que tem as mesmas preocupações que eu já ando aqui a interrogar-me sobre isto. Ok. Mas pronto. Vamos ver um videozinho só para desanuviar. Eu acho que sim. Acho que está na altura. TikTok. TikTok Não cringe. sei o que. Não sei que vídeo é este. É o meu novo subreddit favorito. TikTok cringe. Sim, porque eu adoro o TikTok e adoro o cringe do TikTok, mais do que qualquer outra coisa. Isto, sabes, Gostas mais disso do que pãozinho para a boca, não é? Sim. Pronto. Eu, Bem. por mim, vi só disto. pá, Pronto. cringe é bom. Mas isto não é muito cringe, é só fixe. É só fixe? É só fixe. When new music drops in Drop. Oh, you did? Espera aí, tens de voltar para trás que é bem importante a maneira como ele diz o nome do artista. Ok. Isto é ciência, não é só pôr. Boy, that nigga Tovin just dropped. Oh, you did? Nigga, what? Toven. É o Beethoven. Yes. É o O Toven. Toven. É o nigga Toven. O Toven. O Toven! Quando Ok, nos ok. pois, é Quando as músicas dropavam em 1800. 1800 é quando o Toven lançava o novo som. Got it. Ox me. Thanks. Ox me. He running that bitch. É bem dramático. Tão bom. Why he saying that like that? Man, people ain't saying shit like that nowadays, dog. Wait till George Washington did this shit. Tão bom. Play the next song, bro. And the wing on top of that. Oh my god. Oh my god. Curti bem. Não, isto é. Yes. Muito bom. Há bons TikToks, na realidade. Há coisas muito. Epá, Há ótimo. muitos. É malta. ótimo. E já viste a criatividade desta malta? Sim? A Pá, fazer sim, isso. sim. Isto Porque é isto são ótimo. coisas bem Isto é curtinhas, ótimo, mas tem bué pois é. sumo, não é Yeah, uma coisa assim. Sim. E epá, Pá, a tá- criatividade é. tira-se é o linda. chapéu a esta malta. Yeah, Sim, senhor. yeah. Bom. Epá, isto. Este foi muito forte, meu. Foi. Gostei muito. Gostei Já muito. está tudo bem? Excelente vídeo. Já excelente recuperaram? vídeo, Estamos bem, excelente estamos bem. vídeo. Tudo bem? Ok, boa. Ora bem, Sim. vamos a um temazito? Vamos a um temazito. Vamos ao tema. Queres ir ao teu? Que o teu até vai ser mais ou menos rápido. Achas que sim? Vai ser, o Não! teu tema vai ser um tema que é. Vai ser tão bom, não foi? Já está, já acabou. Pronto, está feito. Não, o meu tema acho que tem pano para mim. Joana, Sim. olha, eu acho que. Achas ou pensas? Penso. Ok. Penso que a filosofia do século XXI Sim. é muito feita pelos life coaches. Concordas comigo? Para já, olha, então agora vou fazer a mesma cena à filósofa. Yeah. Primeiro, Sim. o que é que entendes por filosofia do século XXI? Ah, E segundo, o que é para ti o life coaching? epá, é aquelas histórias tipo, os Gustavo Não, Santos da não é vida. tens que me explicar. Ok, eu vou-te explicar. Ok. Não falas em Gustavo Santos. Pronto, Quer dizer, mas é isso, é aquelas pessoas com pensamentos
que aparentemente são óbvios, não é? Sim. Mas que para algumas pessoas são tipo... Sim, então... vão em line, tipo Tony Robbins da vida, percebes? Aquelas pessoas de dizer tipo... acorda todos os dias de manhã, bebe o teu café e luta pelo aquilo que acreditas. Sim. Estás a ver? Ok, tu dizes... Eu nunca pensei nisso antes. Come on! Então, eu tenho para mim, que é uma expressão que eu adoro dizer, tenho para mim. Outra expressão que eu gosto de dizer, é uma palavra que eu gosto de usar, que é amuse. Portanto, amuse? Vou tentar neste podcast colocar essa palavra em algum momento. Okay? Então, eu tenho para mim que as pessoas não se encontram todas no mesmo nível de conhecimento, de autoconhecimento, nem sequer estou a falar aqui de vidas futuras ou passadas, estou a falar neste momento. As pessoas não estão todas, as pessoas não precisam todas das mesmas coisas. Trocando pela miúde, há pessoas mais burras que outras. Não, nem sequer tem a ver com a inteligência. Ou seja, aquilo que eu preciso de ouvir neste momento não é o mesmo que tu precisas de ouvir. E há coisas que eu li, porque é que às vezes tu vais, não sei se já vos aconteceu ir reler ou rever qualquer coisa que vocês viram há 10 anos e depois de repente nunca tinha percebido mais isto. Sentido. Isto agora já tem mais sentido para mim. Portanto, as pessoas não estão todas no mesmo estado de autoconhecimento, no mesmo estado de relação com a realidade e com os outros. Mas há pessoas que precisam muito de ouvir isso. Precisam mesmo necessariamente. Então achas importante o life coaching? Eu acho que é importante as pessoas perceberem o que é que funciona com elas. Isso, mas acima de tudo, aquilo que me preocupa é se as pessoas têm consciência do processo que estão a fazer ou não. Porque o problema destas coisas, que agora é tudo coach. Somos todos coaches de tudo. Não sei se há coaches para o podcast, mas qualquer dia também vai haver. Há coaches para tudo, não é? Pronto. Portanto, o problema é as pessoas agarrarem neste conceito e acharem que são capazes, porque têm uma história de vida inspiradora, são capazes de inspirar os outros e de nos mudar a vida. E às vezes as pessoas vão muito atrás disso sem consciência, ou seja, sem perceber que processo é que estão a fazer, sem questionar o processo que estão a fazer. Portanto, ponto número 1, as pessoas realmente não estão todas no mesmo nível, mas pronto, estou com um bocado de receio de dizer isto porque não quero parecer dizer que umas pessoas estão superiores a outras, mas não tem a ver com superioridade, tem a ver mesmo com o estado de consciência, percebes? Eles não estão todos no mesmo estado de consciência. Eu estou a perceber. E segundo, se vocês não perceberam, perguntam. Exato. Pronto. E por outro lado, a questão que me preocupa sempre é se as pessoas estão realmente a fazer este processo de uma forma consciente ou são atrás das ondas, do engodo qualquer, por aí fora. Portanto, há de haver coaches sérios e há de haver pessoas que fazem um trabalho sério. Há pessoas que fazem um trabalho que não é sério, mas isso é como em todas as áreas. Eu acho que isso não tem a ver só com os coaches ou com os coaches ou os coachers, não sei como é que se diz. Coaches, se calhar só, não é? Coach, não é? Coach são as pessoas que ensinam. E o coachee, coachee deve ser o student. O que é o ensinado. Eu ouvi falar em coaching há muito tempo já, quando estava a estudar recursos humanos. Portanto, era uma coisa na altura, era uma coisa nova e agora parece que ainda é uma coisa nova. Nós já esperamos muito tempo a fazer com que as coisas novas sejam coisas que já não são novas. Se os trainees são os que estão a ser ensinados, os coaches têm de ser os que estão a ser ensinados. Não estou assim a dizer coisas muito, muito tontas. Portanto, isto faz sentido. Nunca tinha ouvido a expressão, mas faz todo sentido. Interessa? Não. Pois, não é? Por acaso não é muito relevante. Não é questão do... Pronto. Foi importante. Sim. Teve o seu momento, não é? Certamente terá ajudado, como eu já disse, as pessoas estão em estados de consciência diferentes. Portanto, há pessoas que precisam deste processo, não é? Pronto. Se importou com isto, certeza. Sim. Portanto, eu acho que é mais ou menos, acho que a minha perspectiva é mais ou menos esta. Portanto, é por um lado o estado diferente de consciência, por outro lado a consciência do próprio processo, que é importante de garantir. Ok. Pronto. Mas achas que os coaches fazem é filosofia no fundo? Ou não? De todo? Tenho algumas dúvidas. Teria que ver o que é que se fala. Se calhar falar com ele, não é? Sim, fazer algumas perguntas. Porque há muitos. Lá está, depois há a pessoa que é o life coach. A pessoa diz que é life coach porque fez uma mudança na sua vida. E justificam serem life coaches por isso. E depois fizeram uma formação que lhes dá o título. Ok, mas... aquela formação de formadores. Percebes? Mas... Agora sou life coach. Pronto, e tu pensas assim, ok... não faço. Exato. Ok, mas se calhar... E tu olhas assim, se calhar esta
esta mudança da vida desta pessoa não te diz nada a ti, mas pode ser fundamental para outra pessoa ouvir aquela história. Agora daí assumir-se como coach, porque coach tem um peso, é uma palavra que tem bué de peso. Não é? Sim. Não é assim uma coisa que se diga, eu agora sou coach. Mas não é tudo vago do género. Eu sou poop collecting coach. Portanto, sei ensinar as pessoas a fazer collecting of the poop. Pois, mas tu ensinas algo. Estás a ver? Mas sendo assim, tu estás-me a ensinar algo bem específico que é agarras na espátula. Eu percebo. Ok, já percebi. A tua questão é com o life? Exato, é tipo. Ok, já percebi. Aprendes a viver a tua vida. É uma Sim. cena tão vaga como. Epá, é que eu aqui na Amadora não vou viver a mesma vida que, sei lá, a minha mãe em Cabo Verde. Não, o contexto é completamente distinto e a tua história de vida, o teu percurso, aquilo que te preocupa é único. Não se vai repetir. Tu és uma pessoa única e não se vai repetir. O que o Tony Robbins diz lá nos States. Imagina que havia muitos deles. Havia muitas pessoas assim. Como eu. Era incrível. É bom que seja único. Este mundo era muito melhor. Bom, portanto, as coisas que o Tony Robbins diz, ou Robinson, como é que ele chama? Diz lá nos Estados Unidos, se calhar não se aplicam tanto aqui. E não se aplicam todas as pessoas que o ouvem, porque as pessoas não vão conseguir fazer essa mudança. Mas né? Não se aplicam. Sim, mas continua a ir de encontro ao que ela estava a dizer, que há pessoas que precisam de ouvir isso ou não. Sim. E outras não. Sim. Às vezes precisas de ouvir, só para perceber que aquilo não te leva a lado nenhum e tens que procurar outra coisa, sabes? Às vezes Luís, às vezes precisas de ouvir. Eu tô ponto. Quantas vezes é que o nosso caminho é feito de coisas? Ou seja, nós fazemos, acho que nós às vezes fazemos coisas. Sim, nós fazemos coisas não para as fazermos, mas para percebermos que não é por ali, sabes? Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Vais por caminhos e depois percebes, isto não era nada, não era isto. Mas ainda bem que fizeste, porque aquilo tiraste qualquer coisa, aprendeste qualquer coisa, pelo menos excluíste hipóteses, não é? Às vezes o trabalho, às vezes isto de procurar o sentido da vida, muitas vezes acaba por ser o encontrar coisas que não são o sentido da vida, que é para começares a tirar hipóteses de lado. Mas olha, achas que a filosofia se afastou do público? A filosofia afastou-se muito do público, a filosofia ficou fechada nos gabinetes de filosofia das universidades durante muitos anos. Como é que a gente volta a isso? Como é que a gente? Sim, como é que a filosofia volta para as nós, pessoas? Para nós, olha, comuns mortais. Há atividades que se fazem desde 1960, 70 talvez, não sei se o início foi mesmo, se foi um bocadinho mais tarde. Nos anos 60 surgiu a filosofia para crianças, do século passado. E nessa altura surge uma coisa em Paris, se não estou em erro, em França, são os cafés filosóficos, ou seja, que são espaços onde as pessoas podem, num espaço público, um café, pode ser, não tem necessariamente ser um café, mas pode ser um café ou uma biblioteca ou um sítio em que as pessoas se juntam para pensar. O objetivo é, vamos pensar em conjunto. Isso é uma forma de aproximar a filosofia das pessoas. Outra forma de aproximar a filosofia das pessoas é levá-las, como eu digo, é levá-las para os sítios onde não é suposto ela acontecer. Jardins de infância, escolas do primeiro ciclo, os cafés filosóficos e qualquer espaço onde tu estejas, no fundo, não é? Podes levar a filosofia para todo lado. É muito importante, a meu ver, e foi uma conversa que eu tive ontem no Twitter, é muito importante que quem está a fazer filosofia, quem está a trabalhar filosofia na academia, também aprenda reencontre o seu próprio espaço junto na praça pública, digamos assim. Ou seja, consiga, muitas vezes a escrita académica é tão quase uma coisa codificada que o ser humano comum não percebe. Percebes? E a filosofia não tem que ser... acontece um pouco com todas as ciências, não é? Sim, mas lá está, há pessoas... Mas esta tem que ser mais próxima das pessoas. Há pessoas que sabendo comunicar, por exemplo, uma pessoa que sabe comunicar ciência, consegue comunicar ciência, no meu entender, um bom comunicador de ciência, consegue fazê-lo para qualquer público. Sim. Consegue adaptar-se a qualquer público. Tanto como os cientistas, os seus pares, como as pessoas que não percebem nada de ciência. Okay? E eu acho que isso faz muita falta, esse trabalho permitam uma expressão de tradução daquilo que é a linguagem académica, que é muitas vezes é muito fechada em si mesmo e discute-se muito filosofia em espaços muito próprios, e nós temos que fazer também esse trabalho de desdobrar aquilo para também mostrarmos às pessoas qual é a mais-valia de treinarmos o pensamento. Sim. E de aprendermos com os filósofos, não é? Portanto, isso é um trabalho que tem de ser feito e que eu acho que estamos no bom caminho,
porque nós hoje em dia já temos em Portugal já temos muitos espaços públicos onde se trabalha a filosofia e eu acho que já se sente essa necessidade de há cada vez mais pessoas, por exemplo, da área da filosofia com presença nas redes sociais, a comunicar aquilo que fazem, a partilhar aquilo que fazem, não de uma forma só entre pares, mas para toda a gente. E eu acho que isso são pequenos passos, mas que vão valer a pena e que no futuro vão ser vamos escolher bons frutos, todos. As pessoas de filosofia, as pessoas que não são de filosofia, as pessoas que só gostam de um bocadinho de filosofia, as pessoas que não gostam, mas podem vir a gostar, por aí fora. Achas que já foi tudo pensado? Estou com perguntas, né? Estou com perguntas bacanas, ou não? Estou com perguntas de alta qualidade. Fónix. Estou aqui que não me aguento. A pergunta é se já foi tudo pensado. Sim. Há perguntas que são comuns à humanidade desde que o ser humano se reconhece como ser humano, não é? Desde como ser humano pensante. Acho que há perguntas que são comuns. Todavia, por exemplo, quem sou eu, a questão da identidade, o sentido da vida. O humor tem limites. O humor tem limites. As questões da ética, o que é que eu devo fazer, o que é que não devo. Mas isso não são questões que estão a ser faladas há tanto tempo, estão a ser pensadas há tanto tempo e toda a gente já pensou, a gente na área já pensou tanto sobre isso, que se calhar já não há questões que já estão fechadas, Não. E tu há bocadinho respondeste tu há bocadinho deste a resposta a essa pergunta. Foi? Que é o contexto. O contexto muda. Okay. Nós não temos hoje em dia as mesmas preocupações que tínhamos há 50 ou 60 anos. Certo? Nós, ou há 100 anos, ou mesmo há 10 anos. Vamos lá ver. A evolução tecnológica, a evolução da humanidade no geral está a ser tudo tão rápido que nós temos de facto contextos muito diferentes e que se tornaram diferentes em um curto espaço de tempo. Ou seja, a mudança é muito mais rápida, não é? Portanto, nós temos outro tipo de preocupações. Nós, por exemplo, hoje em dia debruçamos e, por exemplo, nas Web Summits da vida, o que é que se discute muito? A questão da inteligência artificial, a questão da ética, a questão de como é que se vai gerir, como é que vai ser o mundo, o que é um ser humano, se um ser humano com uma prótese, não sei se vou dizer bem o nome, biónica ou o que seja, se deixa de ser humano ou passa a ser um robô, qual é o estatuto que tem um robô como a Sofia, é um cidadão, mas o que é que faz com que um cidadão seja um cidadão? E depois é a questão, por exemplo, vamos ver uma questão muito prática. Muito, muito, muito prática, que é a questão dos carros, como é que se diz? Autónomos. Sim. Quem é que dá as instruções ao carro autónomo para fazer X ou Y? Porque isso não vamos, já se foram feitos muitos estudos e já percebemos que isto não são questões isentas de viés de pensamento, porque nós vimos, houve um estudo que foi feito, eu acho que ele até está online, em que foi perguntado às pessoas, portanto a pergunta era para as pessoas, se elas fossem conduzir aquele carro, o que é que elas faziam num momento de dilema, ou seja, imagina, iam passar a passadeira, ou matavam uma pessoa de 60 anos, ou matavam um bebê, ou matavam um canalizador, ou matavam um médico. Portanto, não ia dar para não matar, iam sempre atropelar alguém. Exato. E as escolhas feitas foram muito diferentes de cultura para cultura. Por exemplo, no Oriente, uma pessoa de mais idade tem mais valor na sociedade do que uma pessoa mais nova. Porque há o culto há um respeito muito grande pela pessoa mais velha, não é? Portanto, as respostas foram muito diferentes. A minha pergunta, e a pergunta que se faz é, então, como é que nós ensinamos os carros, que tipo de autonomia que lhes vamos dar e que decisões é que eles vão tomar? Quem é que faz isso? Com que regras, com que linhas, com que... não é? É a filosofia a acontecer. Está-me a dar cabo da cabeça essa questão. Pois. Há um dilema, isto é um dilema já muito antigo da filosofia, que é o trolley problem. Sim. Que é o está no The Good Place. No grande episódio do Good Place. Excelente. Não, e aquilo giro no Good Place é que eles fazem as várias possibilidades. Tu estás sempre a ver o dilema a acontecer, não é? Que é, tu vais aqui e tens que escolher. E eles fazem aquilo. Exato. Tu vês sempre. Aquilo vai sempre acabar mal. Estás a perceber? E qual é o problema do Chidi? O Chidi é um fulano que quer sempre fazer o bem. Sim. Ele é muito kantiano, ele é todo pelo imperativo categórico. E aquilo é uma coisa que o afeta profundamente. E então, repara, se nós andamos há tanto tempo a discutir isto, e agora temos um problema real, que é nós agora temos que dar instruções a máquinas. Porque vamos ter que lhes dizer o que é que elas vão fazer. Se nós ainda não resolvemos o trolley problem, como é que nós vamos resolver isto? Portanto, são questões... Não conseguimos resolver a nós próprios. E depois as consequências legais desse tipo de decisões. Isso depois também é outro problema gigante. Porque é do tipo,
tens o condutor, né? O condutor escolheu virar para a direita e matou a pessoa X em vez da pessoa Y. Pronto. A culpa, pronto, acaba por ser do condutor porque virou para ali e tal, e depois vai para o tribunal e as coisas. Se for um carro automático, a culpa é da empresa? a culpa é da empresa. Ora bem. É de quem programou aquilo daquela maneira? É do erro de código do programador que... E depois também perceber se a pessoa que compra o carro, por exemplo, não sei, isto agora é uma questão que me está a passar agora pela ideia, que é se essa pessoa também pode, se tem uma franja de decisões que pode ser ela a dar à máquina. Percebes? Sim. Isso será possível? Em teoria sim, não é? Ou seja, ele diz assim, não, ele ter uma franja de decisões em que ele pode ser ele a programar a máquina, a escolher por ela. Nos Teslas, supostamente é esse o objetivo. Aquilo está em automático, é para tu não estares a conduzir, mas aquilo supostamente tu tens de estar acordado e atento. Certo. Okay. E a cena é, tu estás simplesmente mas não estás a fazer nada. Mas quem toma a decisão és tu ou é o carro? O carro toma grande parte das decisões, mas vai na volta aquilo pode chegar a um ponto de te avisar a dizer, olha, vais ter de agarrar no coisa e fazeres alguma coisa tu. Ok. Devolve a responsabilidade à Devolve pessoa humana. Aquilo pode devolver a responsabilidade. Ok. As pessoas é que pronto, é automático, então vou dormir. Pois. Portanto, não. Ok, olha, são excelentes questões. Não está tudo pensado ainda. Não está de todo. Porque como dizia Heraclito, que é um filósofo daqueles primeiros filósofos lá de muito antigamente, o sol é novo todos os dias e nós também. Portanto, todos os dias há coisas novas a acontecer. É pesado, não é? Não é nada, é fantástico. Não é pesado. Eucalipto. Heraclito. Bom, vamos ver mais um vídeo para depois passarmos para o teu tema. Ou mais um tico-toc. Okay, so I have a glass and I have a bottle of wine. Tenho que explicar. Tens? Sim. Esta jovem gravou um áudio em que planeia um vídeo. Certo. E ela, uns dias depois, foi ouvir o áudio e recriou. Ok. Muito bem. Okay, so I have a glass and I have a bottle of wine. I pour the wine from the bottle into the glass, and then I go to do something and I look back. Boom, glass is empty. What the fuck? Then I'm like, okay, whatever, maybe I just didn't pour it. Pour another glass. And then pan back to my face, pan back to the cup, cup's empty. What? And I'm like, what the fuck? And then I pour another glass, and I'm watching it like intently. And then I'm doing like a staring contest with the glass. And then I like blink, and then the glass is empty. And I'm like, what the fuck? And then it pans over, and Peppa Pig is really drunk. É Peppa. É Peppa. Pois foi a Peppa. Foi a Peppa. Eu sempre a Peppa. tiro o chapéu. Porque há malta que faz. Que raio de ideias são estas? É maravilhoso. É ótimo. O TikTok é muito bom para procrastinar, não é? Estás ali a ver boas cenas e depois te passa meia hora e tal. Desculpem. Na boa. Bom, temos aqui o jogo do Galo. Sim. Jogo do Galo? O jogo do Galo. Um jogo do Galo num jogo de basquete, isto nem sei o que era para ganhar, mas pronto. Sim. Fazer um cesto. Cesto. Isto não é o pior. Então. Alright, Morgan's got one. Here goes Grace. Ok. Alright, Morgan makes her second layup. Grace makes her second layup. Jogo do Galo, muita gente. Okay. Fixe pá. Oh, Grace. Não. Se calhar não, Grace. Se calhar é um bocado burra. Nope, kick. Não. Errado, Grace. Grace, amor, anda Grace, cá. Grace, filha, anda cá. Pá, Anda Grace. cá, pequenina. Senta-te aqui ao pé da gente. Anda cá. Respira lá, respira fundo, Grace. Grace. Find a spot that's open. Oh, Isso, amor. Não, também não. E a outra também não. Porquê? Como é que se chamam outras? Não sabe o nome do Não outro. sabemos. É Morgan. Morgan. Oh, Morgan, filha. Morgan, sentem-se as duas. Vamos Venham falar. cá, vamos falar. Nunca jogaram o jogo do Galo. Dá aqui um ombrinho amigo para falar. not sure what's happening here. Eu também não tenho nada a chorar do que é que está a acontecer. Find an open spot. Mas eles não veem o que é que estão a fazer. Find an open spot. There it is. Não outra nem pôs. Sério? Mas como é que é possível? Terminar o jogo. Possível. God damn it. Credo.
Não sei. Nos Estados Unidos cá não se joga o tic-tac-toe. Joga-se, não se joga. Eu acho que sim, eu acho que isso se joga em todo o lado. Pois. O jogo do Galo é uma coisa clássica. Pois, é um jogo universal, não é? Exato, pode jogar. Olha, fazia um jogo para os miúdos. Tem um jogo do Galo em que, a vez de teres bolinhas e cruzes, tens fotografias dos filósofos. E houve uma miúda que uma vez estava a jogar, tinha o Nietzsche e outra pessoa qualquer, e ela olhou para o Nietzsche e disse assim: Joana, este senhor é mesmo igual ao meu avô. E eu, uau! Muito giro. Tu foi o Nietzsche. O Nietzsche. Depois agarrou na carteira, tirou uma foto do avô Exatamente, e foi, jogou Muito bom. Ganhou. e agora essa pessoa é uma gênia. Ai, ó. Pequena genius. Então, Ora, portanto, o meu tema Estás a suspirar, Joana? vou suspirar. Ainda nem disse. I don't want to talk about não this. quero falar disto, né? I don't Ninguém want quer. to. Esse é Ninguém que é o quer. problema. Peraí. Vou-me ajeitar. Espera aí, Alex. Ora bem, É que uma pessoa escorrega aqui neste sofá. isto afunda. É, as nossas nalgas depois tocam sempre. Isto é muito sexy, é uma coisa muito. Não é nada. O quê? É muito bom. Isto é só para motivar as pessoas a quererem ser convidadas. Eu não queria dizer nada, mas este já é considerado o podcast mais sexy da Amador. Sim. Quiçá de Portugal. Ainda não. Eu acho que podes ainda ir mais longe e dizer que é o podcast que proporciona os momentos mais sexy num sofá na Amadora, Sim, Exatamente. de facto. nomeadamente em Portugal. É o podcast onde mais nalgas se tocam. Isso é fabuloso. Em Isso é Portugal. fabuloso, adoro. Sim. Isto é uma coisa muito íntima, É. no fundo. Nós estamos aqui, os três. Estamos a fazer um fechados numa bounding. sala. É. Sim. Mas é isto. tocar mas é nalga isto, com mas, nalga. Mas a moca é isto. Calma, o que é isto? A moca é isto. Tudo assim. Tudo A assim moca é seguido. isto. Muito bem, então vamos lá. Sim. Ora bem, o meu tema é o problema do YouTube hoje em dia. O problema do YouTube é das pessoas que criam conteúdo para o YouTube. Também. Ok, pronto, só para Mas- esclarecer. Isto a cena é, pronto, se não estão a par, o Contextualiza. O YouTube começou, implementou agora uma nova regra internacional, Uhum. que é a da COPA. COPA? C-O-P-A? Acho que é COPA. É assim que Acho chama? Acho que não estou errado. Não sei. É uma lei para controlar, limitar Por favor. limitar o conteúdo. Sim, obrigada. Nem é o conteúdo, é os anúncios. Sim. A casinos. Sites Não de é, jogos. não é casinos. É o conteúdo que Patrocinado. tem patrocinado, que tem anúncios, que depois é, por sua vez, direcionado a crianças. Hã? Espera lá. Isto agora foi muito Ou rápido. seja, Não. não, é. Então. Tu não- O que é que essa lei defende? Que o conteúdo que é direcionado a crianças não pode ter esse tipo de anúncio. Eu acho que não é só o conteúdo que é direcionado a crianças. Acho que ninguém na plataforma tens de ter uma licença especial para fazer esse tipo de para conteúdo, fazer com anúncios, esses anúncios, sim. para fazer os anúncios patrocinados de sites de apostas e casinos. Sim, Ah, eu acho que isso. eu julgo, Acho que é mais. eu acho que que é não por aí. tem a ver com o destinatário, tem mesmo Sim, a ver tem com o próprio conteúdo em Yeah, si. Exato. Tem a ver com Acho. o site de apostas. Tem a ver com aquele em específico. Não é aquele em específico, mas o género de site e o género de Porque normalmente mas esses, esses são- esses sites, até porque quando se entra, nós temos que provar que somos maiores de idade, se não estou em Exatamente. erro. Certo. É como tudo esteja relacionado com álcool, com bebidas, esse tipo de coisas que não estão acessíveis a pessoas Então- menores, tu tens regras para aceder. Sim. Então, mas Percebes? isso é porque eles. Hum. Mas isso é porque o ONT e amigos e afins não têm o conteúdo bloqueado para menores de 18 anos. Não, Não. claro que não. Não, Obviamente eles não que têm não, conteúdo bloqueado. Mas não eles- teriam. Mas nós, como nós não fazemos conteúdos para putos, direcionado para crianças. Mas não quer dizer que as pessoas, esses putos não ouçam. Sim, e não, Não. quer dizer, e não quer dizer que possamos fazer possamos ter o patrocínio a sites de apostas. Tens é que ter uma licença especial por Exatamente. parte do YouTube. O YouTube tem que Exatamente. aprovar. Ou seja, tens que fazer Imagina, tens que fazer um papel, um requerimento aos senhores a dizer: olha, eu tenho este conteúdo assim assim, é destinado para um público assim assim, é pensado para um público assim assim, Yeah. e queremos ter o patrocínio desta marca. Certo. Que por acaso trabalha nesta área de negócio, Sim, mas mas tem esta temos que informar. especificidade. É que eles antes era. O que eles faziam era. Diziam que era para um site para maiores de 18, se vocês não tiverem maiores de 18 não vão a este site, Ok. e estava tudo clear. Só que agora não podes sequer, não podes ter qualquer tipo de menção a sites de apostas. A não ser que tenhas uma licença, Correto. uma autorização. Yeah. Pronto.
Será que é ou isto? digas que o teu canal é só para maiores de 18. Porque dá para mudar o canal todo para maior de 18. Está bem, se calhar. Que foi o que eu fiz. Mandaste o nosso canal para maiores de 18. Sim. Que não é para pessoas- maiores de 18, que não é direcionado a As crianças. pessoas agora têm que ter conta Tens lá- para tens ver a lá- nossa cena. Não sei. Ah. Tens lá as duas cenas. Tens Ok. lá as duas opções. Certo. Tipo, vais ao canal e diz: este coisa é conteúdo para crianças. Este canal não tem conteúdo para crianças. E escolhes: não tem conteúdo para crianças. Mas se calhar isso influencia o facto de aparecer no YouTube Kids ou não. Sabes? Não, eu acho que isto não tem nada a ver com o YouTube Kids. O YouTube Kids acho que é uma cena completamente à parte. Os vídeos do Want e afins não aparecem no YouTube Kids, de certeza. Pô, não? Por isso também não é isto. Então não sei. Mas acho que a questão é por aí. Tipo, nem toda a gente. Acho que ninguém pode fazer patrocínios a sites de apostas. O que eu acho espetacular é as pessoas estarem-nos a ouvir Sim. a debater aquilo que nós sabemos ou não sabemos sobre este Yeah. assunto. E ainda não Então, falamos mas do isso assunto, está-se estamos só a debater sobre aquilo que sabemos ou não sabemos. Então, mas o que é que tu fixe. achas sobre isso, Joana? Sobre o quê? Sobre isto, pá. Sobre eles terem ficado tristes porque agora não podem patrocinar os sites de apostas que lhes davam muito dinheiro. Yeah. Vamos lá ver. Uma coisa muito simples. As plataformas, todas elas têm regras. Yeah. Quando és utilizador das plataformas, tens termos e condições que tens que clicar lá a dizer eu tomei conhecimento e sei muito bem o que é aquilo que estou a fazer. Apesar de não teres lido. Mas E nunca lês, Obviamente. que é uma mentira. Quando vais fazer certas e determinadas coisas, nomeadamente tudo o que tem a ver com anúncios, eu acho que aí, enquanto criador de conteúdos, tens que fazer o trabalho de casa e confirmar se aquilo que estás a fazer, sabendo, vamos lá ver, ninguém é inocente. Eu se trabalhar uma marca associada a álcool, se trabalhar uma marca associada a tabaco, uma marca associada a apostas, a conteúdo not safe for work, eu tenho que prever uma série de coisas. Eu acho que isto são áreas de negócio que não são assim, isto não estamos aqui não estamos a mandar descobrir, rockets para a lua. não é? Portanto, Sim. simplesmente tenho, repara, se eu não tenho paciência para ler, para me informar, ou se acho que não sei muito bem interpretar as coisas, há pessoas que fazem isso muito melhor do que eu, e eu peço-lhes ajuda, peço-lhes apoio e digo, olha, eu tenho isto para fazer. Esta plataforma permite, não permite? Porque depois estar a lançar as culpas na plataforma é só tonto. Se as regras da plataforma estão lá escritas e são muito claras, é só tonto estarmos a fazer isso. Pronto. Não vale a pena achar que há uma cabala organizada, as plataformas têm regras. E nós jogamos com essas regras, porque pronto, se queremos jogar esse jogo, temos que jogar. Temos que os assumir. Eu Pronto. acho que o problema é simples. E é tal coisa, isto está a acontecer. Isto vale para qualquer. É em todo o mundo, não é só Isto está a aqui. acontecer no mundo inteiro, não é só em Portugal e nos vídeos deles. Não, claro que É aqui... literalmente no mundo inteiro que eles aplicaram a regra no YouTube todo e há muitos conteúdos que estão a ser cortados por causa disso. Porque repara que, vamos lá ver, se o YouTube vai fazer regras específicas para cada país, percebes? Isto ao fim e ao cabo... Não é para tudo. vamos lá, senão daqui a pouco havia o YouTube Portugal, o YouTube Espanha, o YouTube... Exato. Não é? Portanto, tem que haver uma regra. E nós quando entramos nas plataformas temos que jogar as regras que os senhores nos dão. Ponto final. Portanto, é esta a regra, eu faço assim. Podia ser de outra maneira, podia, mas não é essa, olha, aceita que dói menos. Ou seja, Quem é que diz isto? É ligar, irmão. Não, É é um ligar, irmão. rapper. Há uma música. Aceita que dói menos? Que diz isto numa música dele, aceita que dói menos. Bem, não sei, vou ver. Eu investigo e depois digo. Depois ponho nos comentários deste vídeo extraordinário que vai ficar no YouTube, que podem subscrever no canal. Sim, subscrevam no canal, deixem comentários. Olha, Joana, por falar em patrocínios, Sim. que conselhos é que dás às pessoas quando querem procurar patrocínios? olha, uma pergunta. Olha, um conselho este conselho vai ser terrível. Não falar de patrocínio. Não procurem. Ah, é? Não. Ok, fixe. Porque se o teu conteúdo for relevante, se for relevante para uma comunidade e se ele viver por si, os patrocínios chegam até a ti, tu não tens que procurar. Fixe, boa dica. Ok? Pobres. Portanto, Vamos ficar pobres para sempre. Não, se tu repara, se tu trabalhas uma... Peço desculpa. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu gosto muito de t-shirts com dizeres. Yes. Pronto. Sim. Nota-se aqui pela tua referência ao Quentin. Exatamente. Portanto, eu gosto muito de t-shirts com dizeres. Portanto, para mim, estar associada a uma marca que faz t-shirts é uma coisa mais natural da vida. Sim. É autêntico. Portanto, Sim. isso também é um pormenor. Yeah. Se vais procurar, se queres propor isto, procura uma coisa que tenha sentido para ti e que aos olhos da tua comunidade não pareça uma coisa forçada. Yes. Portanto, eu estar a vender coisas da Prozis é um bocado, com todo o respeito pela Prozis, atenção, mas é estranho porque eu não tenho um estilo de vida
que tenha alguma coisa a ver com a marca. Mas eu tenho. Não é? Estou a brincar, não tenho. Prozis, não venham. E quem diz a Prozis diz outra coisa qualquer. Portanto, eu digo a Prozis porque nós às vezes no marketing dizemos que toda a gente tem um cupom da Prozis. Tornou-se uma coisa tão... Os cupons tornaram-se uma coisa tão banal. Nunca ouvi falar da Prozis. Olha, É que se fosse mentira... Mas não é. E neste momento estamos todos a dar palco e eco à marca. Mas isto também tem um efeito interessante, não é? Nós estamos pronto. Portanto, por exemplo, isso seria uma coisa que eu não, à partida não me sentiria muito bem a fazer, porque eu não tenho nada a ver com aquela marca. Agora, esta questão, ou associar-me a uma associação de bem-estar animal, tem todo o sentido, tem a ver com a narrativa que a comunidade já conhece da minha parte. Eu acho que quando tu tens um determinado conteúdo e esse conteúdo tem valor para uma determinada comunidade e há ali tu consegues encontrar uma linha em comum com uma marca ou com uma entidade qualquer, mas que seja autêntico, percebes? Não seja uma coisa de vamos só fazer isto porque dá jeito. Não, há que preservar a autenticidade, porque a comunidade é a primeira a dar-te a mão, mas também é a primeira a dizer assim, meus amigos, vocês estão-nos a falhar, não estávamos à espera disto, não é? Ok. Portanto, estimar a comunidade. Gostei muito. Beijinhos bons à comunidade. Gostamos muito da comunidade. Sim, gostamos, é verdade. Boa A enxada comunidade. não é minha, não é tua, é da cooperativa. Ok? E com isto, vamos aqui ver agora o falei. gato. Acho que vamos Estamos no Facebook, não é? Vamos afastar aqui os nossos amigos de direita. Vamos afastar. Ok, o que é que vai acontecer? Vamos ver. Não é por causa deste vídeo, foi por causa da cooperativa. Foi por causa da cooperativa é que vão jogar de direita todos cacete. Vamos embora! Este vídeo é incrível. 17, you guys. This is Sheba. I wrote her in today because I'm telling you she's a better Isto foi numa live stream. Por uma live stream, isto é muito bom. Olha. Ela está. Não, o gato está incomodado. Sim. Pois está, mas claro. O gato já está incomodado. Olha Claramente lá. não sabe brincar com gato. Ele está a falar que é new president, não sei o quê. Não sei se é um gato novo, se é uma coisa. Epá. O meu gato faria isto também. Espera, antes. Não está a anunciar como se fosse um presidente, não é? Vamos meter isto em slow motion. Ainda custa mais assim. Olha a cara do gato. Olha, Shiba. ela agora vai-se passar. today because I'm telling you she's a better Ela está-se a passar. Isabela, não sei o quê. Ela fica ao contrário e tudo, ela está presa nas calças do gajo. Não, ela não larga as calças do gajo. Ela não Desculpa larga lá. as calças do Há, gajo. há um momento em que ela fica presa, mas há um momento em que ela depois não larga. Depois vira-se. Tadinha. Amazing stuff. Fascinating. Fascinating. Isto é giro. Que tu? Já estou mesmo a ver o que é isto. Nope. Coitadinha da criança. Não se faz. Amazing. Coitadinha do pai. Destruiu-lhe o coração. Papá. Fuck you, papá. Toma. Já está. Faz a pausa dramática. Só Muito para... bom. Amazing. Ok. Então, se calhar agora vamos terminar isto com o nosso momento. Espera, nunca tenho a cena pronta, puto. Puto, Não, uma pessoa vem para a Amadora. isto é mais, Não é? puto. Isto é dinâmico. A pessoa vem para a Amadora Já tá? para isto. Mas isto não devia estar preparado. Saturday Night Amok. Ora aí está. Saturday Night Amok. Yes. Joana Sousa. Conta-nos uma história. Eu não sei se foi num Saturday Night, Mas também não é importante. mas isso agora não é importante. Então, eu sou uma rapariga da aldeia, não é? Pessoa que mora numa aldeia, sempre morei numa aldeia. E pronto, isto de sair à noite era uma coisa que não dava para passar despercebida da vizinhança, não é? Porque é uma aldeia, toda a gente A malta percebe conhece toda. não, Sim, percebes a que hora que tu chegas, a que horas é que tu sais. yeah. Se puseres o carro na garagem, toda a gente sabe. Yeah. E então eu tinha consciência que estava a chegar muito tarde a casa. Era um dos sinais. Porque a pessoa quando vai sair
Pronto, isto, o tempo, sair, né? a pessoa vai para aí fora e o tempo passa de uma forma completamente diferente. Voltas quando voltares. E então um dos episódios que eu tinha para contar era a percepção que eu tinha, quando eu tinha a percepção que estava a chegar mesmo tarde a casa, que era quando chegava à aldeia e passava pela casa do meu padrinho e a carrinha dele já não estava lá. Ui. Porquê? Porque ele levantava-se às 6 da manhã para ir a pescar fruta. Portanto, quando eu vi a carrinha, não estava lá a carrinha, Joana Rita, tu chegaste muito tarde, hoje as pessoas vão falar. E falavam. Não é? E falavam. Pronto, isto não era só um pormenor que eu me lembrei de contar. Que eu até a noite correu bem, sim, correu bem. Já cheguei tarde, já a carrinha da fruta já tinha saído. Ou seja, isto era um sinal de que tinha. Então, coisas da noite. Eu vivi a noite num tempo em que a gasolina era muito barata. Que era quando eu era uma rapariga nova, agora ainda sou, mas na altura, noutra altura em que eu era uma rapariga nova, a gasolina era uma coisa muito barata. E então eu tive um verão que fiz uma road trip a discotecas. E então lembram que fui para um fim de semana, fui para a Faraó. A Green era um sítio onde eu gostava muito de ir. Não sei se há alguém Grândola? aqui. Green Hill. Green Hill? Green Hill. Era uma discoteca mítica na Foz do Orelho. Já ouvi falar muito na Green Hill. Vocês são pessoas muito novinhas e não sabem. Já ouvi falar muito na Green Hill dos meus pais. Pronto. Não sei o que Green isto Hill quer era dizer. pesadona. Green Hill era muito fixe. Não era pesadona, era uma discoteca muito fixe. Tinha 2 ou 3 pistas. Portanto era assim uma coisa grande. Porquê que as discotecas fora de Lisboa têm sempre 2 ou 3 pistas? Mas realmente é uma característica. Por exemplo, a Faraó, não sei se ainda existe, mas a Faraó era ali para aquela... É para valer a pena entrar, não é? Pois. Vens de Lisboa, Pois, temos 2 ou 3 pistas. Portanto, se tiver chart de uma música, temos outra. Sei que fui para a Faraó. Ou seja, daquele verão, eu acho, sei lá, à sexta ou ao sábado, dependia, agarrava e ia sempre conhecer uma discoteca nova. Isso é fixe. E como, mais uma vez, como a gasolina era muito mais barata do que era agora, era uma coisa de ir e vir. O que é que me acontece? Há uma sexta, eu estava a fazer um curso e tinha aulas a sexta à noite e ao sábado de manhã. E meti na cabeça que aquele sábado de manhã não tinha aulas. E pensei, então a malta vai sair na sexta. Claro. E quando estava assim a aulazinha a terminar, disse a minha colega, então pronto, então até amanhã. Eu disse, não, mas amanhã não há aulas. Amanhã não há, agora vou sair, não há aulas. E ela disse, eu, não há. Ela, não há. E tivemos ali algum tempo até percebemos que há. E ela disse, não, ainda por cima vai ser importante porque há isto. Eu disse, bom, a vida é mesmo assim, é uma coisa dinâmica. Tenho que me aguentar as responsabilidades, não é? Então lá saí, cheguei a casa, tomei banho, tomei o pequeno almoço. Acho que foi para aí meia hora e fui para a aula. E ainda fiz uma pergunta importante. Olha, então. É? Porquê? Ainda fiz uma pergunta importante. Sharp ainda. Ainda estava sharp. Disse, não, vou fazer uma pergunta. Super sharp. A questão do... Eu sei que vocês estavam à espera de uma história de bebedeira, mas eu como moro realmente... Tenho aqui uma justificação para não ter muitas histórias de bebedeira. Eu vou explicar. Porque eu moro sempre no sítio onde mais ninguém mora. Portanto, eu tinha sempre que levar o carro. Portanto, eu aprendi... Então, mas pode ser uma história bebedeira sobre outras pessoas. Sim, levar pessoas bêbadas para casa também me aconteceu. Também pode ser isso. Mas eu tinha... Isto é o meu lado, enfim, de menina que se porta bem, no sentido em que eu tinha que garantir que eu ia para casa, não é? Portanto, quando moras no sítio onde Judas perdeu as botas e onde mais ninguém mora, porque se és daquele grupo és tu única, tens sempre de garantir isso. E às vezes é difícil confiar em alguém até ao ponto, porque depois eu sei que as pessoas querem divertir e querem beber e não que tu tenhas necessariamente que beber para te divertires, mas é uma coisa que acontece e um dia não são dias, ou uma noite não são noites. E então eu tinha sempre este cuidado de chegava a um ponto e parava, ou então bancava por lá, ou seja, arranjava forma de ficar. Carregar pessoas embriagadas para casa já me aconteceu, inclusive levar para a minha casa, porque era mais fácil levar para a minha do que para de outras pessoas. E confesso que não é uma coisa que me agrade muito, porque depois há uma dinâmica no estado de embriaguez. A pessoa fica muito flácida, tens que a transportar. Vomitar depois vomitam no carro. Já aconteceu. Epá, e isso é muito, nunca levou em movimento. É desagradável. Nunca houve tipo aqueles vómitos em movimento que a pessoa abre a janela aquilo portanto, isso já, como eu sou como é que se diz em inglês? Designated. Como é que isto se diz? Designated driver. Às vezes calhava-me essa parte, pronto, que eu preferia porque fazia sempre muitas figuras tristes com os outros, é verdade, mas às vezes ficava um bocado
É tipo, aquela coisa, ok, já não basta ter que me levar a mim própria à casa e ainda tenho que transportar os outros. Mas pronto, às vezes a vida tem estas coisas e a amizade também. É. Olha, mas a Granil, o que é que acontecia na Granil? Que música que passava na Granil? Grinil. A Granil tinha 3 Grinil? pistas. Não é Granil. É Grinil. Grinil. É green de verde, Hill. hill Ah. de montanha. Green Hill, ok. Green É Grinil, mas tudo junto. Eu era Mas uma, há tuga dizem tudo junto, Green Hill. Grinil. Parece que tem um N, não tem. eu sou Grinil. uma pessoa humana que tinha o cartão de guest e tudo. É, mas Encontrei, não, mas imagina um cartãozinho mesmo, estás a ver? Uma cena mesmo antiga. a dizer. Mesmo uma pessoa de quem nasceu em 1979. Mas tinha tipo stamps e à É. décima À décima tinhas era uma de bala. entrada Não, de era bala. só shot bala. porque eu não precisava ficar na fila. Ah, fancy. Phonics. Grinil VIP. Phonics. Isto. Então, não é valia a assim. pena aquela hora e meia de carro. Não era hora e meia, Já era foste uma na horita. Uma horinha. Uma horita. Uma horita. Valia a pena? Valia a pena, sim, sim. Não, eu fui Havia um personagens? sim, há sempre personagens nas discotecas, há sempre aquele DJ que se mete com as miúdas todas, há sempre. Por acaso, isso havia no Cachaça. Vocês conhecem o Cachaça? No Cachaça Montijo? na Margem Sul? Sim. 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 Havia, Nunca lá lá fui, mas havia sim. lá um DJ que era o Mike, que era assim, tinha assim um estilo. DJ Mike. Só o nome Mike Sim. também é espetacular. Pá, há sempre figuras. E depois há aquela cena que é, olha, que tem a ver com aquilo que eu estava a falar quando estávamos a jantar. Eu sou uma pessoa míope. Certo, Estás mal ao longe. Isto às vezes a pessoa quando vai para a noite, isto dos óculos atrapalha os movimentos. Ou tu pensas assim, vou sem óculos. Também tenho o quê? 2 ou 3 dioptrias, não há de ser nada. E o DJ Mike até estava a parecer jeitoso. Não é a questão. A questão é que muitas das vezes eu estava a olhar com aquele ar, mas eu não estava. Vamos lá ver, eu não estava a tentar seduzir ninguém, estava só a tentar ver. Sabes? Sim, sim. Não estava a tentar, estava só a tentar focar. Confunde. Não é? E depois de repente o indivíduo vem, aproxima-se e tipo, sabes, há ali uma cena de comunicação que não está a fluir. Porque Certo. ele só é interpretado de uma forma. De repente tu pensas, Communication. se calhar é melhor trazer sempre óculos. Just for the case, não é? Just in case. Just for DJ Mike. Pronto. Caso, né? Bom. Olha, ok, obrigado, Joana. E olha, acho que é isto. Acho que vamos fechar. Vamos fechar. Tanto com miopia Sim, sim. Miopia, DJ Mike, Mike. DJ Mike e Grinil. e Grinil. Respect Tá Nil. ótimo. Não sei se ainda está aberta. Se tiver, vá lá. Não, já fechou. Já fechou, Infelizmente. já fechou. Infelizmente. Mas eu tenho cartão. Subscrevam. Yes. Sigam a Joana. Yes. Twitter. Vai aparecer aqui. Esta musiquinha é muito. Sigam-nos a nós. Sigam o podcast. Nós estamos em todo lado. Tu Spotify, estás a. iTunes. Tu Estou a neste fechar. momento estás a fazer uma cena Estou a de fechar, marca estou a tem. fechar. Marca Estou a tem. fechar, Estamos a Ok. fechar, estamos a fechar. Obrigado, Sigam a Joana, por teres vindo. Nas redes Twitter, no Gostei Twitter. muito disto. Super Foi muito forte. divertido. Twitter chat. Vão seguir o UPA Animais Yes. no Muito bem. Insta. Vão ver os animais fofinhos. Vão ajudar. Vão lá, canitos jogar Apanhar lindos. cocó. canitos fofitos. Vão ajudar tudo. Narração e produtos de limpeza. Que eles precisam sempre Vão disso. estudar filosofia para não pensar seus burros. Yes. Estás a ver porque é que não temos muitos Não é seguidores? assim que se engaja com as pessoas, homem. Vão ler Nietzsche. Vão ler Nietzsche. Vão ler Nietzsche. Ver o bem. Matrix. Ver o Matrix. Vão ver o sim. Matrix. Já recomendámos isso muitas Seus vezes. burros. Sim. E essas coisas. Pá, e até para a semana. Joana, E Sim. até para a semana. Muito obrigado, Joana. tens de ler isto da forma mais sexy que conseguires. Força. Sinta muito. Com música por baixo. Sim, sim. Oh yeah. Ok, isto tem F-word. Diz as F-words. Se quiseres. Podes fazer um pi. Posso ler os asteriscos e tudo? Podes ler os asteriscos. Muito bem. Se quiseres ler as F-words, eu meto pis. É? Eu meto pis. Juro, Ok. juro. Não, mas eu vou ser mais criativa. Ok. Eu vou só entrar no mood da música. Ok, pera, peraí. dá-lhe só um bocadinho. Que eu acho que isto está a acabar. Tá. God damn it. Pois isto. Demorámos muito tempo God. a terminar. Não, então agora vamos dar a volta. Então vamos dar a volta. Subscrevam. E estamos aí, e subscrevam. Subscrevam. Partilhem com os vossos amigos. É muito E partilhem com os, Isto tem yeah, tudo partilhem com os amigos. E vejam o Twitter chat. Eu agora ia entrar. E fiquem com, Então tem que dar- isto com tem o que dar a Afonso, volta, com a peraí. Joana e vão ver o Twitter chat. Olha agora. Não esperes por um relacionamento sério para F*deres com alguém. A vida é curta, o tempo vai e não volta. E as F*das que podias dar e não deste vão pesar-te na consciência Pumba. do teu Afonso. Shout out ao Afonso. Afonso, pá, Marquem o Afonso. vai na volta. Só fala merda.
Nunca. A cena do asterisco. Isto é lindo. Obrigado, Joana. Resultou bem. Resultou bem. Cena do asterisco até resulta bem. Obrigado, Joana. Muito bem. Já terminou? Pronto, isto já terminou. Isto agora ficamos aqui. Mas eu gosto de sentir os vossos nalgas assim. Não ok. sei, podemos... Tchau, Alex. Gostei muito de conhecer. Bom Pronto. rapaz. É fofinho. É um bocado sossegado, não é? Está sempre aqui só a olhar para nós. Tipo, Não. Muito próximo. Não tem. não sabe como é que não sabe criar distância, sabe, não é? não Uma cena sabe, muito não intensa. sabe. Tipo, vão lá. Não sei se curto a cena dele. Vamos lá. Podemos tirar uma fotografia? Podemos Então, sim. se calhar tiro isto, mas ponho ali o telefone e tiramos aqui no sofá. Ou é uma coisa mítica? Telefonezinhos? Não, pode ser sem fonezinhos, não é preciso. Porque eu tenho o meu unicórnio.